Bem, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu sou professor de física e de matemática, né? Na verdade, eu sou professor de formação, né? Sou professor de física, mas aqui no projeto a gente já teve algumas aulas de matemática. Inclusive, teve mais aulas de matemática do que de física, né? Então, mais uma vez, eu queria primeiro saber aqui se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Ótimo, perfeito. Então, mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, para a gente falar um pouquinho de física, né? E estar contribuindo um pouquinho aí com o sonho de vocês, que também é nosso sonho, né? Quero com Deus quiser, todo mundo aí sendo aprovado aí na prova. Pessoal, hoje a gente vai começar a parte de física, né? Então, vai ser uma aula também, uma aula tranquila, uma aula curta até, certo? Planejei aqui algo bem simples para a gente começar, né? Para não ir logo com uma coisa muito mais elaborada. E é a base, né? Então, é, o que é que a física estuda? Né? A física ela vai estudar os fenômenos naturais. A gente vai lá para a natureza e vai tentar buscar entender como é que os fenômenos naturais funcionam, né? Como é que um raio cai? Por que um raio cai? Porque se soltar um objeto, o objeto é atraído pelo chão, por exemplo. Por que o objeto ele cai, né? O que é que acontece quando a gente anda? Por que a gente anda sem escorregar, né? O que acontece quando a gente está no carro e aumenta a velocidade do carro, né? Então, todo fenômeno que você explica, tudo que você imaginar no seu dia a dia, né? Vocês estão assistindo no celular, no computador. Como é que isso é possível? Como é que é possível falar daqui? Né? Agora eu estou em Fortaleza e vocês estarem me ouvindo aí de vários lugares do Ceará, por exemplo, né? Então, tudo isso e muito mais, né? A física ela vai explicar, né? Desde os comportamentos das partículas, dos átomos, a nível atômico, a nível molecular, das coisas bem pequenininhas, até as coisas mais complexas, até universos, galáxias e por aí vai. A física ela está em tudo, certo? E para a gente começar a estudar física, a gente precisa entender um ponto básico de você começar a física é você entender as grandezas físicas, né? É saber o que é uma grandeza física. Porque quando a gente trabalha em física, beleza. Quando um raio cai, o que acontece? Acontece tal, tal, tal. Pronto, tem algumas grandezas físicas que estão envolvidas na explicação disso, né? É, por exemplo, pronto, que o Kevin Newton falou aí, o que significa levar um choque? Por que eu levo um choque, por exemplo? É quando a descarga elétrica passa no meu corpo, né? Seja ela um... E o que é descarga elétrica, né? O que é essas descargas elétricas? São correntes elétricas em movimento. Opa, corrente elétrica é uma grandeza física, certo? Então, as grandezas físicas, elas são fundamentais para você entender minimamente os processos físicos, tá bom? É você saber o que é uma força, o que é uma massa, o que é aceleração, o que é uma temperatura, né? O que é um campo elétrico, o que é um torque e por aí vai. Então, no estudo das mais variadas áreas da física, a gente tem as grandezas que vão nos ajudar a entender isso. E também ajuda a diferenciar uma coisa da outra. Né? Já pensou a gente chamasse tudo do mesmo jeito? Né? Dá uma confusão, ninguém entender nada. Né? Então, pessoal, a gente vai começar a aula de hoje sobre grandezas físicas e notação científica, que é fundamental. Né? Eu sempre costumo falar que para você começar uma aula de física, né, você precisa, primeiro, falar um pouquinho das grandezas físicas e falar também de notação científica. Por quê? Porque ajuda bastante a gente trabalhar com vários e vários tipos de grandezas, principalmente grandezas com valores muito altos. Né? Por exemplo, quando a gente vai tratar da física das grandes coisas, né, sei lá, massas de planetas, forças, enfim, galáxias, em escalas de tempo muito grande, por exemplo, a gente vai utilizar essa notação científica que vai simplificar nossas contas. Né? E você ter esse domínio é um diferencial, principalmente no tempo que você vai demorar para resolver uma questão. É um diferencial para entender o contexto do que você está fazendo, mas também vai ser um diferencial quando você for resolver uma questão, certo? Bem, pessoal, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? É... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É... Bem, pessoal, vocês estão vendo minha tela aí, compartilhada?
Ótimo, perfeito. Então, a aula de hoje, aqui no projeto, é sobre grandezas físicas e notação científica, tá certo? Vamos começar. Bem, pessoal, as grandezas físicas, elas são propriedades que podem ser medidas ou calculadas, né? São propriedades naturezas que podem ser medidas ou calculadas. Por exemplo, massa. A massa. Qual é a minha massa? A minha massa corporal é em torno de 82 quilos, né? Quando você vai lá no mercado comprar uma laranja, fruta, enfim, o que é que você faz? Você pede uma quantidade de gramas ou quilos daquela fruta e você paga o preço por quilo daquele negócio, né? Então a massa, é exatamente isso, né? São quantos quilos a gente tem? Lembre de uma coisa importante. É errado é fisicamente errado, né? Cientificamente errado você falar que pesa 5 quilos, que pesa 10, 15, 20 quilos. Diz assim, ó, o meu peso, ele é um peso de 80 quilos. É errado falar nisso, tá? Né? O peso, como o Yuri falou aí, é Newton, porque peso é uma força. A gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Mas o peso é a massa multiplicado pela gravidade, certo? Então, se você tem uma massa de 80 quilos, você pesa aproximadamente 800 newtons, né? Que vai ser a massa multiplicada pela gravidade. A gente vai ver mais na frente, tá certo? Uma pergunta excelente aí do Caio, tá? Tudo tem massa? Na física, tenham cuidado com as palavras tudo, nunca, sempre, né? Tenham cuidado com essas palavras na física. Nem tudo tem massa. Existem algumas grandezas físicas que não têm massa, tá certo? Existem aí algumas grandezas físicas que não têm massa, tá bom? Depois eu falo um pouquinho dessas grandezas físicas sem massa, tá certo? Mas existe sim, grandezas físicas não, desculpa. Existem algumas partículas que não têm massa, tá? Não é grandezas físicas não, me confundi. Existem algumas partículas na natureza que não têm massa, tá? Essas partículas são conhecidas como bósons, tá? A gente estuda elas numa física mais avançada, a famosa física quântica, né? Os bósons são partículas que não têm massa, tá bom? Aí entra todo um negócio mais, vamos dizer assim, elaborado no estudo dessas entidades, né? Vamos dizer assim. Mas são partículas, tá bom? Bem, tempo, acho que o tempo talvez seja a grandeza mais conhecida e quando você vai estudar a fundo é a mais intrigante, né? O tempo, pessoal, é a escala temporal, como a gente sabe. Passaram-se, ó, desde que a nossa aula começou, né? A nossa aula começou às 19 horas, ou seja, passaram 15 minutos. Quanto tempo que eu levo de Fortaleza para Iguatu? 6 horas de viagem. Quanto tempo eu levo da minha casa à minha escola? Uns 20 minutos. Não, tempo é o que você mede no relógio, né? Que a gente está bem acostumado e bem habituado com ele. Porém, o tempo ele não é algo muito simples, tá certo? Na verdade, ele não é tão simples quanto ele aparenta, né? Uma curiosidade aqui, né? Se você anda próximo à velocidade da luz, né? Não é possível fazer isso ainda, não temos tecnologia para isso, mas se a gente anda próximo à velocidade da luz, acontece um fenômeno chamado dilatação temporal. Vocês devem, quem assistiu alguns filmes como Interestelar, por exemplo, na verdade o Interestelar é um outro processo aí com o tempo, né? Mas enfim, mas também tem esse lance da velocidade da luz também lá no Interestelar. Então, se você anda próximo à velocidade da luz, né, ocorrem fenômenos que a gente chama de relativísticos, tá bom? E esses fenômenos ocorrem a dilatação do tempo, ou seja, para coisas, né, objetos que andam próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Então tem até um paradoxo curioso, né? Imagina que eu tenho um irmão gêmeo, certo? Né? Imagina que eu tenho um irmão gêmeo. E esse meu irmão gêmeo, eu e meu irmão gêmeo aqui, e a gente sai, e meu irmão gêmeo vai para Júpiter, né? Vamos supor, Júpiter é um planeta qualquer, sai daqui da Terra e vai para outro planeta, e ele vai em uma velocidade próxima à velocidade da luz, certo? Quando ele voltar, ele vai estar mais novo do que eu, né? Então, o tempo, ele é sincronizado para as velocidades bem menores que a da luz. Quando você chega a velocidades próximas à da luz, você tem uma diferençazinha na medição do tempo, certo? A massa expande infinitamente nessa dilatação temporal? Não, mas também ocorre um fenômenozinho com a massa, tá? Que é a famosa massa relativística. Essa massa ela também vai sofrer algumas transformações, tá bom?
Mais detalhes, eu podia passar a noite toda, eu não vou me empolgar, senão se eu me empolgar aqui, eu vou passar a noite toda falando. Mas quem tem curiosidade, tem um canal no YouTube que é o Física Todo Dia, tá? É muito bom. Não, Ciência Todo Dia, se eu não me engano. Então, esse canal é bem legal e ele explica várias dessas curiosidades, né? E vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Depois eu mando até o link desse canal, mando alguns vídeos aí para vocês estarem conferindo. Física é lindo, pessoal. Física é coisa, ó. Física, eu acho que física é do Pedro, exatamente. É do Pedro. Ele é, caramba. Eu esqueci o nome dele, tá? O sobrenome dele, mas é o Pedro alguma coisa. Pedro Lau, sei lá. Eu esqueci, Pedro Loz, isso, Pedro Loz, exatamente. Pedro Loz, exatamente. Ah, por isso que o Kevin tá com as perguntas boas, porque ele já conhece aí o canal do Pedro Loz. Tá com as perguntas boas, porque ele já conhece o canal. Bem, pessoal, aí eu vou ter o comprimento, né, que vai medir as distâncias de uma coisa, das coisas, por exemplo, qual é o comprimento que tem à frente da minha casa, né? Qual é a distância que eu tô para chegar na escola, que você mede em metros, quilômetros, hectômetros e por aí vai, né? Velocidade, que é o quanto você percorre espaços no intervalo de tempo, né? 30 metros por segundo. O que significa uma velocidade de 30 metros por segundo? Que você percorre 30 metros em 1 segundo. Significa uma velocidade de 40 km por hora. Aqui você percorre 40 km em 1 hora e por aí vai. Todas estas grandezas aqui, pessoal, ó, todas estas grandezas, a gente vai estudar com detalhes ao longo aqui do nosso curso, tá? Vamos estudar massa, tempo, temperatura, comprimento e velocidade. A gente vai estudar elas com detalhes e muitas outras, inclusive, tá bom? Então, fundamental. Essas grandezas são expressas por um valor numérico acompanhado de uma unidade. Isso é fundamental. Você colocar a unidade nas grandezas. Eu fico agoniado quando eu vou corrigir uma prova, às vezes prova do nível superior, tá? Pessoal, não, nível ensino superior, a pessoa bota assim, ó. Deixa eu dar um S aqui para mostrar para vocês o que acontece. A pessoa coloca assim, ó, força igual a 5. É igual a 5 o quê? Tá? A força é igual a 5 o quê? 5 carneirinhos pulando na cerca? 5 passarinhos voando no céu? 5 pingos de chuva que caiu na minha cabeça? Não. A força é 5 newtons. Ó, a unidade, ela vai definir o número. O número sem unidade, pessoal, é só um número, tá? Quando eu coloco a unidade, eu sei a quantidade que esse número está representando. Então, as grandezas físicas, para elas estarem completas, né? Ela tem que estar acompanhada do número, o seu valor e a sua unidade. Beleza? O Carl perguntou se eu acho que a ciência pode evoluir a um nível que o humano possa viajar na velocidade da luz. Cara, não sei se eu vou estar vivo para ver isso, mas não duvido, não. Quem é que ia imaginar, por exemplo, ó, fazer um experimento mental aqui com vocês, tá? Quem é que ia imaginar, né? Lá, vamos fazer uma viagem lá para a Idade Média. Quem é que ia imaginar na Idade Média que as pessoas iam conseguir se comunicar com outras pessoas em lugares bem distantes, sem precisar estarem fisicamente presentes, vamos dizer assim. Isso aqui que a gente está fazendo, será que isso aqui era pensado, as pessoas imaginavam isso lá na Idade Média? Seria possível um dia o ser humano se comunicar com o outro de forma instantânea em lugares completamente distantes um do outro, né? Na época era por carta. Você escrevia uma carta, a carta demorava não sei quantos meses, anos até para chegar no local, né? E hoje a gente consegue se comunicar em lugares distantes de forma instantânea, praticamente instantânea, né? Não é instantâneo porque tem um delayzinho aí e tal, mas é praticamente instantâneo. Então, quem imaginaria, né? Então, pois é, ó, a Idade Média acabou há mais de 500 anos, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, mais de 500 anos. Quem é que imaginar um negócio desse? Eu não vou nem na Idade Média, tá? Vou pegar aqui, sei lá, quando na Revolução Industrial, por exemplo. Revolução Industrial, ali no século XIX, final do século XVIII, século XIX, eu acho que século XIX, Final do século XVIII, século XIX, não é por aí. Minha historiografia aqui não tá muito boa, mas quando o homem desenvolveu as máquinas térmicas e tudo mais, né? Será que o pessoal imaginava que um dia a gente ia ter um dispositivo na mão, onde a gente ia tocar nesse dispositivo
ia poder fazer uma infinidade de coisas com ele, ligação, não ligar, ligação, ver vídeo, se comunicar, fazer processos computacionais e por aí vai. Então, a ciência, eu gosto de falar que a ciência, ela pode sempre estar surpreendendo a gente, tá bom? É isso que eu ia falar. Isso há muito tempo ia chamar de bruxaria. Inclusive, uma curiosidadezinha, tá? Uma curiosidadezinha aqui para vocês. Vários cientistas, né, foram acusados de bruxaria quando eles desenvolveram as suas ideias, né? Por exemplo, alguns cientistas, o próprio Galileu Galilei foi excomungado da igreja e tudo mais. Acho que no século XX ou século XXI que a igreja foi pedir desculpa para ele, né, com um certo atraso, mas porque ele foi estudar o movimento dos planetas e tudo mais, e ele descobriu que, entre várias descobertas, isso veio com Nicolau Copérnico, mas isso veio com outros cientistas, né? Mas quando o Galileu foi estudando lá os planetas, os astros, ele viu que aquela descrição que ele estava fazendo não era coerente com as visões que a igreja tinha da época, né? Por exemplo, a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo, né? E as observações dos astrônomos da época mostraram que isso não é verdade, né? Que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Então, isso na época causou uma grande... ele fez como problemas dele com a igreja, não só dele, ele foi o mais famoso, mas outros cientistas, né? Inclusive, eles foram acusados de bruxaria, vários cientistas, alquimistas, né? Alquimistas químicos, né? Deixa eu falar alquimistas e os químicos, enfim, eu vou entrar nessa polêmica com os químicos, tá? Mas os pessoal que mexia com química, descobrindo elemento, fazendo reação química, desenvolvendo e tal, muitos desses químicos, né? Que eram conhecidos como alquimistas na época, né? Vamos dizer assim, eles eram considerados bruxos, né? Por grande parte de uma classe religiosa um pouco mais tradicional, conservadora, vamos dizer assim, tá? Ataques à ciência, pessoal, não é algo novo, tá? Ataques à ciência existe, ó, há muito tempo, né? E a história da maçã é verdade? Pronto, a história da maçã, eu não tenho como dizer se é verdade ou não, porque há controvérsias, né? Mas eu acho uma forma bem legal de começar a explicar sobre as leis de Newton. Eu não vou mentir, acho bem legal. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas com certeza o rapaz, um tal de Newton envolvido na maçã, ele é uma das grandes mentes da história da humanidade e a gente deve o estudo dos movimentos muito a ele. Beleza? Bem, pessoal, acabei me empolgando um pouquinho, né? Então acho que a gente vai... pode ter qualquer coisa, né? Acho que a maçã, eu não entendo por quê, tem esse mito da maçã, né? Mas, seja lá o que for, que caiu, ele foi isso que despertou nele a ideia de desenvolver a teoria da mecânica, né? Que é a mecânica clássica que a gente conhece há muito tempo. E que nós vamos nos debruçar sobre ela ao longo desse curso, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia, tá? Vamos lá. Então, eu tenho alguns tipos de grandezas fundamentais, tá? Que tipo de grandeza eu posso caracterizar como fundamentais? São grandezas que não dependem de nenhuma outra, certo? Por exemplo, a massa. A massa é a massa, é uma grandeza absoluta, né? O tempo, o comprimento, né? Isso são grandezas fundamentais, tá? E tem umas grandezas derivadas também. Filipe, o que são grandezas derivadas? São grandezas que são combinações das unidades fundamentais, certo? Por exemplo, a velocidade. Veja que a velocidade, ó, é metro por segundo, ou seja, é comprimento por segundo. A aceleração, metro por segundo ao quadrado, ou seja, é comprimento por tempo ao quadrado, né? E a força é Newton. A força, pessoal, a gente vai ver que é massa vezes aceleração. Então, ela vai ser quilo multiplicado por metro por segundo ao quadrado, né? Então, eu tenho as grandezas fundamentais, são grandezas que não dependem de outras grandezas, elas, vamos dizer, têm vida própria, vamos dizer assim, né? E as derivadas são que dependem de outras grandezas, né? Elas precisam de outras grandezas para serem descritas e estudadas, tá certo? Aí, pessoal, além disso, eu não coloquei aqui, tá? Mas tem as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, tá certo? Qual a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares? As grandezas escalares, pessoal, basta o valor dela para definir ela, certo? Por exemplo, o tempo. Deixa eu falar, olha,
Medi aqui no relógio, passou 5 segundos. Você entende o que significa que passou 5 segundos, né? Por exemplo, se eu falar, minha massa corporal é 80 quilos, a informação está completa, né? Eu não preciso acrescentar mais em nada na informação. Agora, se eu falar, eu apliquei uma força de 5 newtons, essa informação está completa? Não. Por quê? Porque eu preciso saber a direção dessa força. Essa força foi aplicada na vertical? Essa força foi aplicada na diagonal? Essa força foi aplicada na horizontal? Eu preciso saber, né? Além disso, eu preciso também saber se essa força foi aplicada de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu preciso dessa informação. Então, as grandezas que precisam, além do valor delas, você saber a direção e o sentido, são grandezas vetoriais. É a força, a velocidade, a aceleração, né? São tipos de grandezas vetoriais, certo? O deslocamento, né? E por aí vai. Nós vamos estudá-las com bem mais detalhes mais na frente, tá certo? Mas só o valor delas, absoluto, que é tipo o valor mesmo, 10 newtons, 10 metros por segundo, o valor não é o suficiente, né, para você caracterizar aquele tipo de grandeza, certo? Isso é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa ter direção, módulo e sentido. O módulo é o valor absoluto, tá certo? E a grandeza escalar, basta o valor absoluto dela, que ela já vai ter sentido completo. Tá bom? Beleza? Show. Vamos lá. A Ana Cass botou 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Sim, o mol é uma grandeza, é um tipo de grandeza escalar, por exemplo. Tá? Que vai dizer. Aquele mol é utilizado muito na química, né, para expressar coisas com uma grande quantidade de átomos, né? Então, 1 mol equivale ao número de 6 vezes 10 a 23 moléculas. É o famoso número de Avogadro. Certo? Bem, pessoal, vamos continuando. No sistema, eu tenho vários sistemas, eu tenho vários não, vamos dizer assim, eu tenho alguns sistemas de unidades, tá? Eu tenho o sistema internacional, que é padronizado no mundo todo, certo? Onde as unidades básicas desse sistema vai ser o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o kelvin, o mol e o candela, tá certo? O metro é a unidade de comprimento, o quilograma, unidade de massa, o segundo é a unidade de tempo, o ampere, vocês vão ver mais na frente, é a unidade de corrente elétrica, o kelvin é a unidade de temperatura, o mol representa a molaridade, né? E o candela, que vai estar associado a alguns fenômenos luminosos, né? Vocês vão ver isso um pouco mais na frente, tá certo? Mas, o que significa isso? As unidades fundamentais do SI são essas, tá? Então, quando a questão de ser, coloque isso no SI, é porque ela quer que você calcule as coisas em metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mol e candela. Esse candela aqui não vai aparecer muito para vocês aí no contexto, vamos dizer assim, no contexto mais educacional, né, do que vocês vão estudar, né? Esse mol vai aparecer muito na química, né? E quando a gente for estudar os gases, aparece o mol, e os restantes a gente vai estar o tempo todo brincando com eles, né? Principalmente na mecânica, no caso de metro, quilograma e segundo. Tá certo? Beber só água assim, pessoal. Então, o SI é um sistema criado para padronizar as unidades. Por exemplo, 10 quilogramas aqui no Brasil é 10 quilogramas lá na Inglaterra, é 10 quilogramas na China, é 10 quilogramas no Uzbequistão, né? Então, é padronizado no mundo todo essas unidades. Mas existem alguns outros sistemas, né? O CGS, por exemplo, enfim, entre outros que vocês veem em cursos um pouco mais avançados, né? Então, vamos continuar. Bem, pessoal, como que eu represento essas grandezas, tá? É muito fundamental vocês terem domínio disso aqui, tá? A gente viu isso aqui lá na matemática, né? Uma introdução a isso daqui. Hoje a gente vai pegar um pouquinho mais botar um pouquinho mais a mão na massa em relação a isso, tá? Então, pessoal, a notação científica é uma forma de você representar de forma mais facilitada números muito grandes ou muito pequenos, né? Se você quiser expressar a massa de uma galáxia, por exemplo, imagina você colocar por extensos esse negócio, né? Um número assim completo, ia ser complicado. Se você quiser falar sobre a quantidade de, por exemplo, não sei se vocês sabem, o celular que tem 128 gigabytes é porque ele tem 128 vezes 10 elevado a 9 bytes, né?
Ou seja, imagina você escrever 198 e 9 zeros na frente do 198, né? Ia ser um negócio um pouco não, né? Ia ser uma coisa totalmente, não seria nada usual. Como a Ana Kessia falou aqui, ó, um mol é 6 vezes 10 a 23. O que significa isso? Que tem 23 zeros na frente do 6. Imagina você escrever um 6 com 26 zeros na frente. É um trabalho braçal e deixa o papel feio completamente fora de uma usabilidade minimamente adequada, né? Então, a notação científica é a gente escrever coisas em potências de base 10, né? De forma a facilitar a escrita das grandezas e também o cálculo e a manipulação dessas grandezas, tá certo? Então, como é que funciona? Eu vou colocar aqui um número qualquer, certo? Ó, eu vou colocar aqui um número qualquer, esse número A é um número qualquer, e esse número vai ser multiplicado por 10 elevado a n, onde esse n é a minha potência. Por exemplo, ó, 50 mil. É 50 mil isso aqui, né? 50 mil é o 5 com quantos zeros na frente dele? Ó? 1, 2, 3, 4. É o 5 com 4 zeros na frente dele. Então vai ser 5 vezes 10 elevado a 4. Certo? O que é o 0,00032? É 3,2 vezes 10 a menos 4. Então, Felipe, como é que eu manipulo essas vírgulazinhas? Primeiro que você tem que deixar esse número aqui, ó, entre 1 e 9, tá? Para você escrever em notação científica, certo? Esse número aqui tem que estar entre 1 e 9. Então, você vai pegando ó, a vírgula e vai trazendo ela até o número ficar entre 1 e 9. Por exemplo, aqui tem 50 mil. A vírgula está aqui, ó. Quando a vírgula não está aparecendo, é porque ela está no final do número, certo? Então, vamos voltar até ficar 5, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! Eu andei quantas casas decimais até chegar no 5? Ó? Vamos lá de novo, ó. 1, 2, 3. Eu andei 4 casas decimais até chegar no 5. Para cada casa decimal que eu ando para a esquerda, que eu ando voltando, pode, até 9,9, exatamente, pode sim. Então, eu voltando, na verdade, Kevin, você pode colocar, aqui para anotação científica, né, tem essa regrinha, mas você pode colocar em qualquer número de acordo com o seu interesse. Em notação científica tem a regrinha, né? Mas você pode usar qualquer número. Eu muitas vezes uso, eu não me atento muito, eu não fico muito fechado no número, nesse intervalo, porque às vezes é mais fácil trabalhar com um número um pouquinho maior, sei lá, entendeu? Você só vai ter essa maturidade resolvendo várias e várias questões, beleza? A Claudete falou aqui, ó, os slides, isso, Kevin, não pode ultrapassar 10, exatamente, isso mesmo. A Claudete falou assim, os slides não estão aparecendo para ela. Claudete, o pessoal tá vendo os slides, então acredito que você saindo e entrando de novo, esse problema seja resolvido, tá bom? A coisa você sai e entra de novo, que eu acho que dá para resolver esse problema. Deu certo? Bom, que ótimo. Vamos aqui agora para o 0,0032. Ora, a vírgula agora ela tá deslocada, né? Então, quando a vírgula tá aqui, ó, você vai andar a vírgula para a direita, até chegar no número entre 1 e 10. Ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e 4. Opa, 3,2, né? Eu andei 4 casas para a direita. Quando eu ando para a esquerda, eu diminuo cada casa decimal que eu andar para a esquerda, eu diminuo 1 no meu expoente. Cada casa decimal que eu andar para a direita, desculpa, foi mal. Acabei me trocando, né? Desculpa. Cada casa que você andar para a esquerda, você acrescenta 1 no expoente. Cada casa que você andar para a direita, você diminui 1 no expoente. Ó, aqui no 50 mil, ó, eu andei quantas casas para a esquerda? Ó? 1, 2, 3, 4 casas. Cada casa aumenta 1 no expoente do 10. Então fica 5 vezes 10 a quarta. Aqui no 0,0032, eu andei quantas casas para a direita? Ó, 1, 2, 3, 4. Para cada casa eu diminuo 1 no expoente. Então 3,2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem chamar, tá? Então tá aqui, ó, as regrinhas para colocar em notação científica que o nosso colega Kevin ele já falou, né? O número A, que é esse número que vai aqui antes do 10, ó, ele deve ser maior ou igual a que 1 e menor do que 10, certo? O expoente n indica quantas casas a vírgula foi deslocada, né? Então, números maiores, né?
Números maiores que 10 tem expoente positivo, né? Se você pegar o 10, o 10 mil, 1 milhão, o expoente dele costuma ser positivo. Números menores do que 1 costumam ter expoentes o quê? Negativos. Tá certo? Né, os números menores costumam não, né? Os números menores do que 1, né? Quando você coloca em notação científica, eles têm que ter o expoente negativo, né? 0,0005 é 5 vezes 10 elevado a menos alguma coisa. Beleza? Então, ó, pessoal, vamos entrar agora aqui na resolução de algumas questõezinhas, tá? Aí já tá a solução, certo? Mas eu peço para vocês, terminou a aula, vocês vão ter a próxima aula. Então, hoje ou amanhã de manhã, façam essas questões. Eu vou mandar esse slide para o Alan mandar para vocês. Façam essas questões, tá? Matemática e física só se aprende se você pegar e você praticar, tá certo? Então, repitam essas questõezinhas e façam, tá? Ó, escreva 320 mil em notação científica. Ó, pô, 320 mil é um número bem grande, né? Então, provavelmente, os expoentes dele vão ser positivos, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Onde é que tá a vírgula aqui? Quando a vírgula não aparece, é porque ela tá onde? No final do número, né? Então, vou mandar aqui algumas casas até que o número da frente fique entre 1 e 10. Vamos lá, ó. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas até eu chegar no 3,2, né? Ou seja, eu andei 5 casas para minha esquerda. Se eu andei 5 casas para a esquerda, eu vou acrescentar 5 no expoente na base 10. Lembra, eu acrescento 1 unidade no expoente a cada casa que eu andei. Se eu andei 5 casas, eu vou acrescentar 5 unidades no expoente. Então, a minha solução, o 320 mil em notação científica, ele vai ficar igual a 3,2 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Vamos para o próximo, ó. Agora, ó, o número negativo, ou número negativo não, um número menor do que 1, né? 0,00078. Então, neste caso, a gente vai ter um expoente negativo, que eu vou precisar andar minha vírgula para a direita. Então, vamos lá. Eu vou ter que andar quantas casas para a direita? Aí você faz, ó. 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Se eu andei cada 4 casas para a direita, né? Aí ficou 7,8 vezes 10 elevado a quanto? Olha, se eu andei 4 casas para a direita, cada casa diminui 1 no expoente, né? Se eu andei 4 casas, 10 a menos 4. Então, isso aqui é 7,8 vezes 10 elevado a menos 4. Opa! Eu acho que alguém ligou o áudio sem querer, tá? Então, vamos lá, continuando. Transforme 6,4 em um número decimal. Aí é tranquilo, ó. Fazendo o inverso, né? Se eu tenho o número de notação científica, eu quero colocar esse número no formato decimal, no formato que a gente conhece. Então, vamos lá, ó. 6,4 vezes 10 a terceira. É porque a vírgula vai andar 3 casas para a direita aqui, né? Ó. Vamos lá, ó. Vai andar 3 casas para a direita, ou seja, vai ser 6,4 vezes 10, andando uma casa, 64. Andando mais 2 casas, eu acrescento 0, né? Então vai ficar, ó. 6,4 vezes 10, anda uma casa. Vezes 10, coloca um 0. Vezes 10, coloca outro 0. Então isso aqui é igual a 6.400. Aí você faz a volta para ver se realmente bate, né? Vamos lá, vamos fazer a volta. Vamos colocar esse número aqui em notação científica. Vamos lá, ó. Eu tenho que dar quantas casas para trás? 3 casas, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Andei 3 casas para minha esquerda. Então vai ser 6,4 vezes 10 a terceira. Então, realmente, a resposta está correta. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar, tá? Questão 4. Qual é a unidade do Sistema Internacional da Força? Bem, pessoal, a unidade de força no Sistema Internacional é o quilograma metro por segundo ao quadrado. E essa unidade é conhecida como o quê? Como o famoso Newton, né? Não é à toa que é o nome dele, né? Ele que começou o estudo, né, desse tipo de sistema, dos sistemas mecânicos convencionais, sistemas mecânicos clássicos. E a unidade mais fundamental desses sistemas é a força. E a unidade de força recebeu o nome dele, tá? Geralmente, pessoal, as unidades, quando recebe o nome de algum cientista, é porque aquele cientista foi o primeiro que... Geralmente é porque aquele cientista foi o primeiro a estudar esse tipo de sistemas que necessitam dessas unidades, né? Geralmente, não é sempre, né? Mas geralmente eles foram os pioneiros no estudo desses sistemas, tá bom? Por exemplo, o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin, que são cientistas cujo nome dele está em unidades de temperatura.
É porque eles criaram as suas escalas termométricas, né? Escalas essas estão utilizadas e utilizadas bastante. O ampere. O ampere foi o que o pioneiro no estudo das correntes elétricas, né? O Coulomb, né? Foi o pioneiro no estudo das cargas elétricas. Então, essas grandezas recebem o nome desses cientistas, tá bom? E o Newton é a unidade de força no sistema internacional, tá certo? Classifique a grandeza, densidade. A densidade é uma grandeza derivada ou uma grandeza fundamental? Eu botei aqui, ó, grandezas fundamentais ou derivadas. A densidade, pessoal, ela é uma grandeza derivada, né? O que é densidade? Vou botar aqui para vocês, ó. A densidade, ela vai ser o quê? A densidade é a massa de alguma coisa sobre o seu volume. O que é um objeto muito denso? É um objeto que tem uma grande quantidade de massa num volume muito pequeno, certo? A gente vai ver isso aqui com mais detalhes um pouco mais na frente. Mas veja que a densidade depende da massa e depende do volume, né? A densidade é quilograma, a massa é quilograma e o volume é metro cúbico, né? A gente viu o volume lá na matemática. Então vocês veem que as coisas se encaixam, né? As coisas se misturam. O volume tem a ver com... não só com líquido, tá? O sólido tem volume, tudo tem volume, né? É porque a gente associa muito o volume ao líquido, mas ele não é só o líquido não, tá? É o sólido, gás, enfim, tudo tem um volume, certo? Então, o volume, pessoal, ele é em metro cúbico. Então, a densidade, ela depende da massa e do volume. Portanto, ela é uma grandeza o quê? Derivada, tá certo? Vamos aqui pro próximo. Opa, deixa eu expandir aqui de novo a tela. Bem, vamos lá. Represente esse 0,00000, um monte de 0,1 aí, em notação científica. Agora vocês já estão craque, né? Vamos levar a vírgula aqui, ó, algumas casas até encontrar com 1, né? Vamos lá, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, né? Ou seja, eu andei 6 casas para a direita. Cada casa diminui no expoente. Então, a solução vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Pronto, Yuri. Perfeito. Ó, uma bola de ferro, né? Ela tem muita massa e pouco volume. Por isso, ela é mais densa. Imagina se você pegar uma bola de ferro e uma bola de papel, né? Elas podem ter o mesmo volume, porém, com certeza, dependendo, elas podem ter massas diferentes, né? É porque o quê? A densidade do ferro, ela vai ser maior do que a densidade do papel. Tá bom? Imagina o seguinte, ó, vamos imaginar aqui. Imagina uma sala de aula. Uma sala de aula, se eu boto lá dentro dessa sala de aula 5 pessoas, né? E se na mesma sala de aula depois eu coloco 100 pessoas, né? Onde é que vai ter mais... Qual vai ser a maior densidade de pessoas na sala? A primeira situação ou a segunda? Veja que eu não alterei em nada o volume da sala, é a mesma sala. Eu coloco na sala de 5 pessoas. Depois eu coloco 100, eu vou ter uma densidade de pessoas muito maior. Uma concentração de pessoas naquela sala bem maior, né? Então, a densidade você pode fazer essa analogia, tá certo? Eu tenho mais massa concentrada no local muito pequeno, tá bom? Vamos lá. Questão 7. Olha isso aqui, como é fundamental você saber trabalhar com as grandezas científicas, com notação científica. Isso aqui aparece muito, ó. Questãozinha de matemática, né? Determina o resultado. 2 vezes 10 a terceira, vezes 3 vezes 10 a quarta. O que é que você faz? Você multiplica os números aqui, ó, que não estão na potência na base 10, né? O 2 e o 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. E agora você vai fazer a multiplicação do 10. Eu uso pontinho ou X, né, para multiplicação. Tanto faz usar um como o outro. Vamos lá. Então, 6 vezes... Aí repete aqui a potência na base 10. Vamos puxar lá da matemática. Tivemos a aula, acho que foi a penúltima aula, ou foi a última aula. A gente revisou potência, né? Como é que eu resolvo multiplicação de potência na mesma base, né? Eu repito a base e somo os expoentes, ó. Aqui é base 10, né? 10 a terceira, 10 a quarta. Repete a base e soma os expoentes. Quais são os expoentes? O 3 e o 4. Então, isso daqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 7. A Ana Kessler falou, né? O problema não é nem física, é a matemática. A matemática é a linguagem da física, tá? A matemática é a linguagem da física.
Para vocês verem como isso é legal. Uma historinha aqui rápida. Uma vez eu fui para um congresso, né? E lá no congresso eu estava prestando um trabalho, né? E na época, eu estava no início do curso de inglês, meu inglês era muito... Hoje não é tão bom não, tá? Mas melhorou um pouquinho, mas na época era bem ruim. E aí chegou um cara lá das Filipinas para falar comigo. Eu soube que ele era das Filipinas, que eu conversando com ele depois, ele me disse que era das Filipinas, né? Era das Filipinas. Ele começou a falar comigo sobre o meu trabalho, eu não entendia nada que ele falava. Ele entendia o que eu falava, o meu inglês bem fajuto ele entendia. Mas eu não entendia o que ele dizia, né? Quando a gente chegou nas contas do meu trabalho, quando chegou na matemática, a gente começou a se entender. É para vocês terem uma ideia, né? Como a matemática é uma linguagem universal, né? Então, quando a gente começou a falar das contas, pronto, se entender. Mas foi aí que eu soube que era das Filipinas. No linguagem da matemática, a gente se entendeu, né? Então, a matemática, ela é a linguagem da física, né? É como a gente quantifica as grandezas, né? Vamos lá. Matemática sempre resolvendo nossos problemas, né? Vamos lá, ó. Escreva o número 1,2 vezes 10 a menos 2 na casa decimal. Ora, na forma decimal. Tranquilo aqui, né? É só você levar a vírgula, como está em expoente negativo, ó, você leva a vírgula duas casas para cá, para a esquerda, né? Então, 1,2 vezes 10 a menos 2, expoente. Veja que tem uma diferençazinha, né? Não, você só consegue fazer isso, pessoal, fazendo muita questão, muita questão. Para eu colocar na forma decimal, né, eu vou andar aqui duas casas para a minha esquerda. Ó. 1,2 vezes 10 a menos 2, anda duas casas. Andei uma casa, mas é 10 a menos 2. Anda outra casa. Então vai ser 0,012. Tá vendo? Vamos saber se a gente acertou? Vamos fazer a volta. Vamos transformar o número decimal em notação científica. Vamos lá. A vírgula tem que andar quantas casas aqui, ó? Uma casa, duas casas. Então, 1,2 vezes 10 ela vai dar quanto? A menos 2, porque ele andou duas casas para a minha direita. Beleza? Vamos lá. Qual é a unidade derivada de energia no sistema internacional? Bem, pessoal, aqui no sistema internacional de unidades, a energia é medida em joule, tá? Que vai ser o quê? Olha por que ela é... Olha por que ela é derivada, né? Porque ela depende da massa, ela depende do comprimento ao quadrado e vai depender do tempo ao quadrado, né? Então, o joule, ele vai representar a unidade de energia, tá? Nós vamos estudar o que é energia mais na frente, mas a gente tem outras unidades, né? Por exemplo, a energia elétrica da casa de vocês, ela é dada em quilowatt-hora, por exemplo, né? Ela não é dada em... Você não vem em joules assim lá, né? É quilowatt-hora. Tem as unidades convencionais, né? Mas no sistema internacional, a unidade fundamental de energia, a unidade de energia no SI é o joule. Nós vamos ver ela mais na frente com um pouquinho mais de detalhes. Então, aqui, ó, para a gente já dar uma pincelada para o próximo assunto da próxima aula. O que representa a unidade metro por segundo ao quadrado? Bem, aqui, o metro por segundo ao quadrado, pessoal, é a nossa aceleração. E o que é aceleração, Felipe? É a grandeza responsável por alterar a velocidade no sistema, né? Por exemplo, você está dentro de um carro, está na sua bicicleta, tá correndo e você precisa chegar mais rápido no local. O que é que você precisa fazer? Aumentar a velocidade. Como é que eu aumento a velocidade? Acelerando. Tá aqui no carro, no motor, você tá com seu pai no carro, você me dirigindo. Caramba, eu preciso aumentar a velocidade. Eu tenho que o quê? Acelerar. Então a aceleração está associada à alteração da velocidade. Não só para aumentar a velocidade, quanto também para diminuir. Quando você freia, você está desacelerando. Você está colocando uma aceleração no sentido contrário à trajetória que você está indo. Então, olha que interessante. A aceleração, ela é uma grandeza, o quê? Ela é uma grandeza vetorial. Porque não basta eu dizer a ela, para a pessoa, o valor dela. Eu preciso dizer a direção e o sentido dela. Ela está a favor da trajetória? Ela está contra? Ela está a favor da velocidade? No mesmo sentido da velocidade? Está contra? E por aí vai. Não. A aceleração é vetorial. Tá? Por exemplo, quando eu estou acelerando o meu carro, se eu estou acelerando o carro, eu estou aumentando a velocidade dele. Então a aceleração é positiva. Ela está na mesma direção da velocidade, mesma direção e sentido da velocidade. Se eu freio o carro, eu coloco uma aceleração contrária à velocidade do carro. Então a velocidade vai o quê? Diminuir.
tá certo? Então tomem cuidado, tá certo? Tomem cuidado. A aceleração é uma grandeza vetorial, tá? Ela é uma grandeza vetorial. Ela precisa de direção, módulo e sentido para ser completamente caracterizada, tá bom? Bem, pessoal, então por hoje é só isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Alguma dúvida, se vocês tiverem, eu estou à disposição. Não? Todo mundo entendeu, né? Se não tem dúvida, é porque todo mundo entendeu. Então, agradeço demais a atenção de todos vocês. Eu vou mandar esses slides aí para compartilhar com vocês, tá certo? E é isso, tá? Então, treinem essas questões que eu coloquei aí, tá bom? Refaçam essas questões, leiam um pouquinho de novo o que está nos slides, para que isso fique bem fixo na cabeça de vocês. Porque, pessoal, para a gente ir para os próximos assuntos, essa parte da física precisa estar completamente bem estruturada na cabeça de vocês. Que, na verdade, é nem física, a gente viu matemática aqui, né? Fala quase que de matemática. Meu nome é Felipe, tá? Meu nome é Felipe. Então, assim, vocês precisam ter isso bem fixado, né? Bem presente na cabeça de vocês, para que vocês não tenham muita dificuldade com os próximos assuntos. Porque como é que eu vou falar de uma massa se você nem sabe o que é massa? Quando eu falar de força, força é massa de aceleração. Aí você não sabe nem o que é massa, nem o que é aceleração. Aí fica um pouco complicado, né? Mas vocês tendo essa aula aí bem fixada na cabeça de vocês, com certeza vocês não vão ter maiores problemas no decorrer do curso, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Eu gosto muito de fazer parte do projeto. Fico feliz de estarmos aqui. E é isso. Muito obrigado. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até mais. Pronto, Felipe. Muito obrigado pela aula. A gente agora vai dar seguimento. Eu não posso falar agora, só um minutinho. Vou aqui, entrou na hora que eu fui falar. Enfim. A gente vai dar seguimento agora com mais um encontro, né? A gente agora vai para a aula de geografia. Então, muito obrigado, Felipe. Valeu, Alan. Obrigado, viu? Um abraço. Boa noite. Boa noite pra vocês, bom final de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Igualmente, bom feriado. Bom, meu povo, então, vamos agora para a nossa aula de geografia, né? Adivinha quem é que vai dar aula de geografia? Joe. Que eu sou o professor polivalente do Bença, né? Dou aula de um tudo. Mas, enfim, se você tem especialização para isso, né? A gente vai e taca. Enfim. Meu povo, olha só. A nossa aula de hoje de geografia, ela vai trabalhar com um tema que é muito recorrente nas provas externas, tanto do INSEJA como do Enem. Inclusive, ano passado, na edição do Enem, foi um dos temas mais recorrentes da edição de 2024, né? Que foi o tema sobre o mundo da agricultura e Revolução Verde. Isso foi uma temática que a gente trabalhou um pouquinho já na aula de biologia, por exemplo, quando o Renato estava discutindo questões ambientais, e a gente hoje vai voltar a falar isso. E aí você vai pensar, meu Deus, mas vamos falar disso de novo? Mas isso não é repetitivo? Mas, gente, quando a gente está falando sobre questões ambientais, você vai descobrir que essas temáticas, elas se desdobram em várias outras, né? Então, a gente vai falar sobre meio ambiente a partir de uma outra perspectiva, a partir da questão do uso do solo, da degradação de terrenos, da Revolução Verde. A Heloísa já pediu para entrar aqui na aula umas 10 vezes, não sei o que está acontecendo com ela. Mas, enfim, let's go, bora começar. Vocês vão entender direitinho como é que funciona toda essa sistemática da degradação ambiental a partir da perspectiva do solo, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a nossa tela. E a gente hoje vai ter uma aula, pessoal, de geografia que vai misturar tanto elementos de uma geografia física, né, que é aquela geografia que trabalha pensando o espaço, o meio ambiente em si, como também nós vamos trabalhar numa perspectiva da geografia humana. Por quê? Porque a gente vai ter temas que tratam de um debate social, mas que também influenciam no próprio meio ambiente, né? Então, por isso que a temática da nossa aula de hoje, gente, serão os problemas ambientais no campo, a agropecuária e a Revolução Verde. E a gente vai ver como é que todas essas temáticas, elas estão sempre em constante diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Simbora, vamos começar. Lembrando, a frequência da aula de física tá rolando aí pelo bate-papo, tá certo? Eu deixei a mensagem fixada.
Gente, para começar, a gente precisa entender uma coisa. Quando nós estamos falando de problemas ambientais no campo, a gente vai encontrar uma gama de problemáticas que vão para além daquelas que a gente geralmente fala, né? Geralmente a gente fala de desmatamento, queimada, mas existe uma série de questões que estão interligadas e que atingem, né, todos esses problemas. Então a gente vai ter, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a gente vai ter o desmatamento, que é um dos pontos mais comuns que a gente pensa quando falamos de problemas ambientais no campo. A gente também tem a questão da poluição dos recursos hídricos, que está, por exemplo, conectado com os agrotóxicos, né? Quando a gente está lá no ensino fundamental, anos iniciais, geralmente falando sobre ecologia, nas aulas de ciências e também nas aulas de geografia, você vai ver que existe geralmente é muito comum a gente ver aquelas imagens, né, de uma plantação de agrotóxico, aí chove, o agrotóxico escorre para o rio, né? Então isso acontece também como uma forma de poluição. Alguém fez um comentário aqui no bate-papo, o cara está dizendo, pessoas que queimam lixo no sertão, o efeito estufa, exatamente. Apesar de que essa queimada que acontece no sertão, que é uma prática super tradicional, né? Eu não sei se foi isso que você tentou falar, Caio. Ela não tem exatamente uma conexão direta com o efeito estufa, que tá conectado com uma escala muito maior de problemáticas, né? Tem também a questão da poluição e o empobrecimento do solo. A gente vai ver como é que isso acontece na aula, como é que um solo vai se tornando pobre a ponto dele praticamente morrer em matéria da presença de nutrientes, né? A erosão, né, que acaba descambando em um fenômeno que é extremamente degradante para o solo, que é a vossoroca. Apesar desse nome super engraçado, ele é um problema muito sério. A perda da biodiversidade, e essa biodiversidade ela está conectada não só com o mundo animal, mas também com o mundo vegetal. Então, existe plantas em extinção, assim como existe espécies de animais em extinção. A própria compactação do solo, né? Quanto mais você vai colocando sobrepeso sobre um solo, quanto mais você utiliza ele, ele vai criando novas formas de desgaste, além do aquecimento global e também de perdas de culturas tradicionais, como o arroz e o feijão, né? Que acaba fazendo com que um solo tenha o seu processo de empobrecimento acelerado. Então, isso aqui é só uma pequena lista de problemas ambientais que acontecem no campo. Caio está fazendo uma pergunta: enterrar lixo acaba com o terreno? Sim, Caio, acaba com o terreno, porque o lixo, com o tempo, ele vai passar por um processo de degradação, ele vai começar a se desintegrar. E nesse processo de desintegração, ele vai começar a liberar diversas substâncias que podem ser nocivas para o solo, pode criar chorume. E esse chorume se infiltrando no solo, ele vai começar a criar diversos desequilíbrios ambientais. Isso pode infiltrar lençóis freáticos, que são aquelas águas que ficam em regiões subterrâneas da terra. Isso pode intoxicar plantas, pode fazer com que o solo fique improdutivo, né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, gente: todo o lixo que é produzido por nós, seres humanos, é um lixo principalmente feito a partir de uma rede industrial. Então, ela é gerada a partir de uma série de processos químicos e físicos, que não são processos que estão comumente conectados com processos naturais, né? São processos artificiais que o ser humano criou. Então, quando uma coisa não bate com a outra, minha irmã, é certa o desequilíbrio, tá? Outro comentário aqui da Kessia: o que a gente faz aqui com o meio ambiente não chega nem a um terço do que os países como os Estados Unidos faz com o meio ambiente. Exatamente, Kessia. Inclusive, tem um equívoco que a gente pensa. A gente fala assim: nossa, nós estamos acabando com o meio ambiente. Pessoal, eu vou pegar esse mesmo raciocínio da Kessia e mover para uma outra questão. O que nós, pessoas ordinárias, quando eu falo ordinário, não estou dizendo que a gente é horrível, não. Pessoas ordinárias, pessoas comuns, tá? Que consomem o lixo e tudo mais. O que nós fazemos contra, com muitas aspas, ao meio ambiente, gente, nem se compara ao que indústrias da agropecuária e grandes cooperativas não, grandes corporações fazem contra o meio ambiente, tá? O que uma fábrica, por exemplo, produz de lixo, tá? É algo descomunal se comparado ao que um ser humano produz, tá? Claro que se a gente pegar vários seres humanos consumindo, essa escala aumenta, tá? Mas a gente tem que entender que o que as indústrias, o que as fábricas, o que, por exemplo, todo o processo de mercado da agropecuária produz e gasta é algo inimaginável para a gente, tá?
Então, não é culpa só de nós, consumidores, não, tá? As pessoas que estão no processo de produção, de fabricação, elas também têm muita culpa no cartório. O Yuri também está comentando, a pessoa faz uma roça, queima antes de plantar. Aí, com frequência, pode ocorrer do solo ficar infértil. Sim, pode acontecer, Yuri, exatamente. O Ryan fala, sim, aqui em casa queimo lixos plásticos principalmente. Isso vai liberando diversos gases no meio ambiente. O cara tá falando, o mundo tá sendo destruído pela gente. O engraçado é que as pessoas sabem, mas continua, tá? As pessoas sabem, as pessoas que pessoas, exatamente. O mundo tá se acabando pra quê e pra quem, Caio? É importante a gente fazer essa pergunta, tá? É importante a gente fazer essa pergunta. Então, se você fala assim, eu desmatei o meu quintal, aí você vai se achar a pior pessoa do mundo por isso, tá? Mas imagina aí o que um fazendeiro manda fazer desmatando hectares e mais hectares para encher um campo de boi. Quem é que tu acha que está degradando mais o meio ambiente? Você que derrubou um pé de pau do teu quintal ou um fazendeiro, dono de milhares e milhares de hectares de terra? São coisas que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Por isso que, quando a gente está falando sobre problemas ambientais, a gente vai falar de geografia física, mas a gente também vai falar de uma geografia humana. A gente vai falar de problemas sociais, tá bom? E aqui a gente tem algumas imagens que ilustram todo esse processo, tá? Então a gente está vendo aqui queimadas, a gente está vendo aqui o processo de desmatamento, derrubadas de hectares e mais hectares de áreas florestais, a floresta amazônica, né? Apesar da mudança do governo federal e apesar de toda uma nova forma de diretrizes de políticas ambientais, o desmatamento praticamente não teve uma diminuição nos últimos anos, tá? Então isso acaba fazendo com que a gente possa direcionar um pensamento de que o que a gente chama de política ambiental, ela tem que ser discutida com cada vez mais veemência, né? Existem governos que tratam mais, existem governos que tratam menos dessa questão, né? Mas ainda é um problema que ainda é tratado com muita displicência de uma forma geral por muitas pessoas, né? O Kevin está comentando, é permitido por lei desmatar até certo nível, mas tem que ter toda uma regularização para grandes terrenos. Exatamente, o desmatamento não é terminantemente proibido, mas ele tem uma determinada escala, um determinado limite para ele ser feito, e ele também tem determinadas diretrizes, tá? Então, se você vai para uma mata virgem, por exemplo, para iniciar um processo de desmatamento, você está fazendo algo que é contra a lei. É diferente de você, por exemplo, criar todo um processo de desmatamento em uma área de reflorestamento, né, que às vezes, em muitos casos, ela já foi plantada justamente para esse intuito, para que ela seja plantada e depois desmatada para ser plantada novamente, né? Então, tem várias questões que a gente tem que pensar sobre isso. Outras imagens aqui que reforçam o que a gente estava comentando sobre os processos de desmatamento, os processos de queimada. É muito importante que a gente entenda, pessoal, uma coisa. A queimada, né, em muitos processos, ela pode se tornar um processo natural, principalmente quando a gente está falando de ambientes que são mais áridos, ambientes secos, como, por exemplo, a região do Cerrado e do Pantanal, dependendo da época do ano e dependendo da região, pode ter queimadas naturais. Mas aí, na grande maioria das vezes, se inicia todo um debate, principalmente advindos de setores mais conservadores da sociedade, de políticos mais conservadores, de que isso sempre é uma queimada natural. E o problema não é esse, tá? O problema é que não é apenas uma queimada natural. O problema é que tem a ação humana acontecendo e o problema é que essa queimada natural que acontece pela elevação de uma temperatura e pelo aumento da aridez do solo e do clima, também não acontece de forma natural. Se a gente está levando em consideração que o planeta está esquentando e que a gente está sofrendo cada vez mais com o aumento de temperatura, essas queimadas que teoricamente acontecem naturalmente, se você pensar a longo prazo, elas também podem ser fruto do aumento da temperatura, do aumento da escassez de umidade que acontece nesses ambientes. Tá? Então, é importante que a gente pense também todos esses discursos ambientais que são feitos por diversos setores da sociedade. Kevin está falando, pena que o governo está fazendo o contrário em Belém do Pará, né? Na verdade, Kevin, o governo atual e outros governos
também já fizeram esse processo de displicência com o meio ambiente, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem muitas políticas globais ambientais, né, que são feitas, mas que muitas delas não estão sendo seguidas. O próprio Donald Trump, ao assumir esse novo governo, ele já falou que não vai seguir diversas diretrizes baseadas em muitas reuniões que foram feitas com países de diversos lugares do mundo para criar, né, acordos ambientais. E isso já vai causar em grande escala, né, os problemas que a gente já está vendo acontecer. Mais imagens que ilustram essas questões, né? E aqui, pessoal, a gente tem um problema de erosão do solo. Esse problema aqui, pessoal, é o que a gente chama de vossoroca. Acho que vocês talvez não tenham ideia o que é exatamente uma vossoroca, com esse nome tão engraçado, né? Pessoal, vossoroca, ele é o estágio final de um processo de erosão do solo. Tá? Então, às vezes, quando você desmata um terreno, aquele terreno ele fica completamente desprotegido de vegetação, e aí o que acontece? À medida que vai passando o tempo, a ação do vento, a ação das chuvas, ela vai fazendo com que aquele solo vá saindo do lugar, vá se movendo, e isso vai fazendo com que ocorra a erosão, aqueles grãos de terra que a gente fica imaginando, nossa, mas aquilo é tão pequeno, aquilo é tão pitico, pois é, aquilo vai se movendo, e assim como um grão vai se juntando com outro e outro, logo você tem grandes quantidades, na verdade, quantidades absurdas de terra que estão se movendo. A gente que é estudante e que passa por esses momentos de inverno, a gente vê diversos buracos aparecendo no meio da estrada, né? E isso acontece pelo quê? Pela ação das chuvas. Agora imagina isso acontecendo, gente, em grandíssima escala. Esses buracos eles podem aumentar a ponto de serem irreversíveis. E aí eles se tornam esses espaços aqui, que são as chamadas vossorocas, que são esses buracos gigantescos, frutos de um processo de erosão extremamente nocivo e que é irreversível. Para você tampar uma fenda dessa, você teria de ter uma grande quantidade de terra, né? Então, isso aqui é o que acontece, tá? Em larga escala num processo de erosão, se você não tiver cuidado. E aqui também, como eu já estava comentando, né? A força da agropecuária, né? Então a gente às vezes se sente culpado por ter 4, 5 cabeças de gado que tá ali, num pequeno pedacinho de terra, sendo cuidado, né? Dando leite para sua família. Mas pense bem, meus amigos. Nós temos fazendeiros, grandes latifundiários, donos de milhares e milhares e milhares de terra, meu povo. E isso é até estatisticamente muito mais nocivo do que a fazendinha do teu avô, que fica aí no interior da Nova Vida, no interior de João Gonçalves, tá? Então, essas fazendas, essas grandes quantidades de gado e de boi, elas vão também sendo nocivas não só pelo alto consumo que esses animais têm, mas também pelo desmatamento que foi causado para colocar esses animais nesse terreno, fora que os próprios resíduos que as vacas liberam, elas também liberam metano, que é um gás nocivo para o meio ambiente, né? Então, é uma junção de vários fatores que vão fazendo com que essa agropecuária, sem nenhuma regulamentação, possa se tornar cada vez mais nociva para o meio ambiente. E a gente percebe o quanto isso hoje está sendo representado até mesmo na nossa mídia. Eu me recordei agora, por exemplo, da novela Pantanal, que se passou em 2022. Em Pantanal, o protagonista da novela era um grande fazendeiro. Um fazendeiro que, obviamente, como um bom protagonista de novela, era o guardião da bondade e dos princípios, né? Mas, na prática, ele era um fazendeiro que acabava detonando o meio ambiente como todos os outros, né? Então, essa ideia do fazendeiro bonzinho, gente, é uma ideia muito problemática, tá? Muito problemática. Porque para que uma fazenda consiga uma fazenda de um grande latifúndio, né? Sempre quando eu falar em latifúndio, eu estou falando de uma grande extensão de terra. Para que uma fazenda seja devidamente regulamentada a partir de questões ambientais seguras e sustentáveis, é preciso haver muitas mudanças. E é preciso haver também muitas concessões. O que isso quer dizer? Aquele carinha vai ter que abrir mão de algumas coisinhas, vai ter que gastar um pouquinho mais. E será que essas pessoas vão estar realmente dispostas a gastar mais em nome do meio ambiente, em favor de um lucro que vai sair cada vez mais trabalhoso? Pergunta difícil, viu? É uma equação que não bate, tá?
Então, olha só, gente. Aqui nós temos alguns dados estatísticos interessantes para a gente ver, tá? Acompanhe as culturas mais produzidas no mercado mundial. Os 4 principais cereais produzidos no mundo representam cerca de 91% de toda a safra global. De acordo com o ranking de 2017 para 2018, a gente teve como os principais produtos produzidos ao redor do mundo o milho, o trigo, o arroz e a soja. No entanto, quando ampliamos a produção para alimentos de uma forma geral, incluindo também produtos da pecuária, a tabela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgada pelo Food News, põe a cana-de-açúcar em primeiro lugar em termos de peso total, né? Então, dependendo da instituição que esteja fazendo o cálculo de como esses produtos estão sendo cultivados, você pode haver uma disparidade de produtos. Então, de acordo com essa instituição dos Estados Unidos, a cana-de-açúcar é o mais produzido, seguido pelo trigo, pelo milho, pelo leite de vaca, pelo arroz e pela batata doce. Levando em consideração aqui, né, não só cereais, mas também produtos de origem animal, como o leite de vaca. Então, você está vendo aqui, pessoal, para produzir essa quantidade de leite, né, esse percentual aqui, que se a gente fosse transformar em números absolutos, como o Renato fala, iria dar milhões e milhões de litros de leite. Para produzir essa quantidade, imagine o tanto de vaca que você precisa ter no campo para produzir isso. O tanto que essas vacas precisam ser alimentadas, o quanto de ciclo hormonal elas precisam ter para que elas consigam regular essa produção de leite, tá? Então, isso aqui são só algumas coisas que a gente pode pensar, tá? Para que a gente consiga refletir sobre esses problemas do campo. Kevin está falando que o negócio é que sem o agro o país não funciona direito. Se você levar em consideração, Kevin, que o Brasil é um país que poderia ter capacidade de fazer o desenvolvimento de muitos outros setores industriais, mas ele não faz isso, aí sim, isso é um problema, tá? Porque, na verdade, a nossa economia é movida pelo setor agropecuário porque não há investimento em outros setores de produção. Aí é uma outra questão, tá? Então, pecuária e agricultura são coisas extremamente importantes para o nosso Brasil, que não investe em outros setores, né? O ruim é a degradação do meio ambiente. O setor agropecuário, gente, ele é fundamental para a economia brasileira, tá? Grande parte da nossa economia, ela é movida pela agricultura e pela pecuária, tá? Mas se você não consegue constituir investimento em outros setores, por exemplo, investimentos em novos parques industriais para o nosso país, isso nunca vai acontecer, tá? É diferente do que acontece em outros países, tá bom? E isso, gente, acontece desde a década de 40, tá? O processo de industrialização aqui no Brasil começou muito tardiamente, na década de 40, durante o governo do Getúlio Vargas. Mas esse processo de industrialização, ele nunca teve um aumento significativo que seja capaz de suprir, né, a quantidade, por exemplo, de consumo que o próprio Brasil tem, né? Então, nós somos um país, por exemplo, que importa muita coisa. Nós não produzimos os próprios eletrônicos, nós não produzimos grande parte dos produtos que nós consumimos nas nossas casas, tá? Então, é importante que a gente pense nisso, tá? Muito importante que a gente pense nisso. Revolução Verde, né? A Revolução Verde, pessoal, ela foi um fenômeno muito importante, teve início na década de 50 no México, tá? E quando a gente fala de Revolução Verde, uma palavra dessa tão bonita, você pode pensar, nossa, mas isso tem a ver com sustentabilidade, isso provavelmente são questões muito positivas que vieram para o meio ambiente. Pense muito bem antes de falar isso, tá? O precursor da Revolução Verde foi um engenheiro agrônomo, o Norman Borlaug, que desenvolveu técnicas químicas capazes de dar maior resistência às plantações de milho e trigo, além de otimizar os métodos de produção agrícola. Então, essa Revolução Verde, pessoal, ela tem a ver muito mais com a produtividade, com o volume de produtos que estavam sendo produzidos e, consequentemente, consumidos pela grande população global, do que propriamente com uma preocupação com o meio ambiente, tá? Então, a Revolução Verde, ela trata-se de um conjunto de mudanças de técnicas de produção que fez com que a coisa aumentasse cada vez mais, tá? Reduzindo a fome de alguns países pobres. Essa parte aqui, ela é bem questionável, tá? Porque a fome no mundo continua sendo muito problemática. Então, apesar do consumo e da produção ter aumentado muito, mas a desigualdade de distribuição desses alimentos ainda continua extremamente grande. Saúde. Consiste também a Revolução Verde na modernização de práticas agrícolas, utilização de adubos químicos, dos herbicidas, das sementes melhoradas geneticamente e na mecanização do produto do solo. Porque lembremos, antes da Revolução Verde, a gente tinha
toda uma preocupação dessas plantações serem feitas a partir das mãos humanas, né? Mas a partir da mecanização do campo, do uso de maquinários, essa produção ela conseguiu aumentar exponencialmente a sua produção, tá? Então, comparando, por exemplo, o que uma colheitadeira produz com o que 100 homens produzem, né? A gente vai ver que a produtividade de uma colheitadeira é muito maior, né? Então, a Revolução Verde, repito, tem a ver muito mais com a produtividade do que propriamente com o meio ambiente. Não se enganem pelo nome, tá? Não se enganem pelo nome. Então, quais seriam as bases da Revolução Verde? A modificação genética das sementes, né, que fez com que elas se tornassem plantas mais duráveis, mais resistentes. A gente também teve um processo de mecanização da produção, o uso intensivo de produtos químicos, como os fertilizantes e pesticidas, a introdução de novas tecnologias de plantio, irrigação e colheita, além de uma produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. O que isso quer dizer? Antes do processo de Revolução Verde, gente, nós tínhamos o quê? Uma prática agrícola onde no mesmo ambiente você tinha diversos produtos sendo consumidos. Mas a partir da Revolução Verde, e isso fica muito evidente, principalmente nos Estados Unidos, você vai ter os chamados cinturões agrícolas. O que são os cinturões agrícolas? Eles vão ser vastas áreas que são dedicadas ao plantio de um único produto, né? Nos Estados Unidos, a gente tem as zonas agrícolas, onde, de acordo com cada região dos Estados Unidos, é produzido um produto específico para aquele clima, para aquele solo, para aquela vegetação, né? Então, isso otimiza o produto, porque no lugar de você, basicamente, ter que dividir a sua atenção em vários tipos de plantas diferentes, que dependem de formas diferentes de serem cultivadas, você vai ter uma única forma de produção naquele espaço, né? Mas lembre-se, tudo isso foi pensado para otimizar a produção e não o meio ambiente, né? O Brasil adotou os métodos da Revolução Verde no fim da década de 60, resultando no período chamado milagre econômico. Lembremos, o milagre econômico, agora puxando para a história, aconteceu no período da ditadura militar, pessoal. O que foi o milagre econômico? Foi uma época em que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a junção de todas as riquezas que foram produzidas pelo país, aumentou muito. Na época, o Brasil chegou a ser, se não me falha a memória, uma das 10 maiores economias do mundo, né? E isso foi um salto muito significativo na produção de riquezas do país. Mas lembremos, produção de riqueza não é a mesma coisa que distribuição de riqueza. Essa riqueza ela foi profundamente importante para a economia do país, mas essa riqueza continuava sendo concentrada em grandes indústrias. Então, ela não foi distribuída pela população. Então, apesar da economia ter aumentado muito nessa época, esse milagre econômico, com muitas aspas, ele não, definitivamente, ele não ajudou a população. A gente teve ainda um profundo estado de miséria e pobreza no país. E só foi mudar da década de 90 em diante, quando a ditadura militar acabou, tá? E se você vier falar o contrário, eu tenho argumentos para mostrar para você. E números também. A maquinofatura, o Yuri está dizendo, é bom porque já imaginou você querer fazer um açude no quintal e tem que pagar 5 trabalhadores, R$ 60 a diária? Quantos dias que eles vão demorar para fazer isso? A maquinofatura, Yuri, em matéria de produtividade, né, ela é muito boa. O que a gente tem discutido muito hoje em dia é como é que a gente consegue equilibrar o processo produtivo do campo com o equilíbrio ambiental, né? Isso é uma equação que às vezes não bate, é muito difícil da gente conseguir resolver esse problema, né? Porque, como eu falei, não tem apenas questões ambientais envolvidas, há, acima de tudo, questões sociais. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, vocês já devem ter percebido aqui, só pelo fluxo da aula, a gente fala de ideologia, a gente fala de política, a gente fala de pobreza, a gente fala de alimentação, né? Então, são coisas que têm a ver com a comida que chega no teu prato para você se alimentar, até uma política ambiental do governo federal ou até acordos ambientais internacionais que são feitos por diversos países, né? Por isso que é um debate tão cabeludo, podemos falar assim, né? Continuando. Quais são as desvantagens da Revolução Verde, gente? Olha só. A Revolução Verde, embora tenha sido extremamente benéfica nas suas primeiras décadas, por conta do quê? Por conta da produção, ela também tem tido muitos aspectos negativos, como, por exemplo, o altíssimo nível da utilização de água para sustentar esses métodos,
né? A alta dependência de tecnologia oriunda de países desenvolvidos. Então, lembra que eu falei, o Kevin estava comentando, a base da economia brasileira é a agropecuária. Sem agropecuária, o Brasil não anda. Algo que foi que eu falei, mas isso acontece porque o Brasil não investe em tecnologia de ponta, em alta tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do maquinário que é usado nos campos aqui no Brasil, vocês acham, francamente, que esse maquinário foi produzido e pensado aqui no Brasil? Não foi, ele foi exportado. Então, isso acaba gerando o quê? Uma dependência de países subdesenvolvidos com países que são capazes de produzir essa tecnologia de ponta, né? E aí o que acontece? Uma dependência, né, desses países desenvolvidos, redução de uma diversidade genética, por quê? Porque nós estamos fazendo a produção de grandes hectares, de grandes latifúndios com os mesmos produtos, né? A gente também vai ter uma sustentabilidade muito questionável, isso foi uma coisa que até o Renato levantou na aula dele. De fato, essa palavra sustentabilidade, gente, é uma palavra que a gente tem que fazer uso dela com muito cuidado, tá? Além de um alto nível de degradação ambiental e um aumento da concentração de renda, né? O que é esse aumento de concentração de renda? É justamente a falta de distribuição das riquezas pela população, tá, gente? Aí você vai falar assim, ai, tio, mas desde que o mundo é mundo, tem gente rica e tem gente pobre. Mas, gente, nós não podemos naturalizar as coisas. Nós não podemos naturalizar a desigualdade social. Isso é um pensamento muito quadrado. A gente tem que pensar no seguinte, ok, beleza, existem desigualdades sociais, mas o que é que pode ser feito para amenizar essas desigualdades? Você acha justo que uma pessoa tenha milhões e milhões no bolso enquanto outra pessoa está passando fome? Entende? Então, essa concentração de renda, ela tem que ser debatida com cuidados também, tá? Então, quando a gente fala de concentração de renda, quando a gente fala, por exemplo, do milagre econômico, as pessoas falam, nossa, mas o Brasil gerou muita riqueza na época da ditadura militar. Tá, ok, muito bem, gerou muita riqueza. Essa riqueza foi distribuída? Essa riqueza foi utilizada para políticas públicas de distribuição de renda? Para cuidar da população? Não foi, gente. Sinto muito, não foi. Ela foi feita para criar obras de grande infraestrutura, grandes estradas, né? Mas, de maneira muito prática, isso, por exemplo, não sanou o problema da seca no Nordeste. Durante as décadas de 70 e 80, o Nordeste passou por grandes ciclos de seca que não foram bem assistidas pelo governo federal. A gente teve epidemias terríveis de doenças que não foram sanadas pelo governo federal. É só você procurar nos jornais, gente. Isso tem na época, tá? Isso tem na época. Então, quando a gente está pensando em epidemias de doenças, quando a gente está pensando em comunidades indígenas que foram mortas na região amazônica, por exemplo, para a construção da Transamazônica, quando a gente está falando de grandes obras de infraestrutura que não ofereceram benefícios para a grande população, além de parques industriais e grandes fabricantes e corporações, você não está falando de produção de riqueza e distribuição de renda igualitária. Você está falando basicamente de enriquecer quem já é rico, tá? Então, é um debate que a gente precisa sempre ter muito cuidado quando a gente está discutindo, tá? Então, essa mecanização do campo, gente, ela acabou gerando o quê? Melhoria na qualidade dos produtos, aumento da produtividade, economia com gastos de mão de obra, mas isso também acabou gerando outras questões, como desemprego estrutural, porque, obviamente, como o próprio Luiz já tinha falado, né, no lugar de você chamar 5 homens com R$ 60 a diária, coloca uma máquina para fazer o trabalho por eles, né? Aí só tem uma única pessoa operando aquela máquina. Então, no lugar de você ter 6 pessoas trabalhando no açude, você vai ter uma máquina. Isso também acabou gerando um êxodo rural e uma consequente concentração nas áreas urbanas, que acabou gerando o quê? Inchaços urbanos e também problemas ambientais. Esses problemas ambientais, pessoal, eles também acontecem na cidade. Se você parar para pensar que quanto mais pessoas tem numa cidade, maior ela tem que ficar, isso quer dizer o quê? Que essas pessoas, elas estão indo para as cidades, elas podem, por exemplo, não estar morando em moradias regulamentadas, elas podem estar sofrendo, morando em regiões que não são bem assistidas pelos governos municipais, elas podem estar sofrendo com subemprego, porque elas estão indo para as cidades em busca de uma vida melhor, mas elas acabam aceitando qualquer coisa para sobreviver nessas cidades, né? Então, esses inchaços urbanos acabam gerando uma série de problemas ambientais e também sociais,
né? Então você percebe como as coisas, gente, elas funcionam como se fosse uma espécie de efeito dominó. Uma coisa que acontece num ambiente acaba desencadeando uma série de problemas em outros ambientes. É como uma grande rede de arrasto, podemos falar assim, né? Kevin está comentando o seguinte: é bom que economiza tempo e dinheiro ao invés de pagar essa diária de R$ 60. Mas gasta com maquinário, que também é muito caro. Né? O lucro vem a longo prazo, podemos falar assim, né? A Kessia está dizendo, é igual a agrotóxicos para a produção ser mais rápida. Exatamente. Os agrotóxicos hoje em dia tem todo um processo de regulamentação desses produtos, né? Como o próprio Kevin já tinha falado, existe uma regulamentação para o desmatamento, mas essa regulamentação, ela às vezes carece de quê? Carece de ter uma vigilância, né? Carece de ser mais assistida, né? E aí, meu povo, trazendo toda essa discussão da produtividade, trazendo toda essa discussão de como essa comida chega à nossa mesa, né? A gente também fala sobre biotecnologia. O que seria a biotecnologia? Ela é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos em processos de uma utilização específica. Então, você já deve ter visto em inúmeros produtos da sua casa, né, inúmeros produtos da sua casa, esse triângulozinho amarelo com um Tzinho no meio, né? O óleo de soja, a caixa de maisena, diversos produtos têm esse Tzinho, que são alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos, pessoal, são alimentos que foram pensados antes de ir para o campo, tá? Foram alimentos que foram planejados dentro de um laboratório, tá? Então, por que eles passaram por esse processo de estudo, né? Que isso sim é tecnologia de ponta também. Porque eles foram pensados e planejados para que eles tivessem uma maior durabilidade, uma maior resistência, para que eles pudessem produzir produtos maiores, né? Então, isso faz com que essa produtividade aumente, na verdade, né? Mas em compensação, nós temos uma série de consequências em relação a isso, né? Estudos que indicam que produtos transgênicos podem gerar determinadas doenças, né? E de como esses produtos também, eles passam por vários processos de ultraprocessamento, como a gente chama, né, gerando os alimentos ultraprocessados, que tem alto índice de sal, alto índice de conservantes, né? Então, tudo isso também tem a ver com a indústria dos transgênicos, né? Por isso que não come miojo. Kevin, se você fosse estudar engenharia de alimentos, você deixaria de comer muita coisa. Salsicha, empanada, qualquer coisa que seja embutida, tá? Benefícios dos transgênicos. Os transgênicos, pessoal, eles oferecem uma maior resistência para armazenamentos prolongados. Eles também acabam trazendo um desenvolvimento de espécies com características mais desejáveis. Então, por exemplo, os que tenham, por exemplo, né, alimentos que tenham cores específicas, características que sejam essenciais para que ele dure mais, para que ele renda mais, para que ele venda, para que ele seja mais atrativo, né? Frutas que permanecem com o sabor e a consistência inalterada por vários dias, a alteração do valor nutricional, por exemplo, a produção de um tomate com maior quantidade de licopeno, que protege contra o câncer de próstata, uma maior produção agrícola. Então, vocês estão vendo, pessoal, que essa manipulação genética dos alimentos, eles podem ter profundas consequências positivas, né? Até mesmo você pode alterar o índice nutricional de um alimento para que ele possa ser mais benéfico para um determinado aspecto do nosso corpo, né? O Yuri aqui está dizendo, aqueles tomates quase do tamanho de uma bola. Verdade, verdade. Mas aí, gente, além dos benefícios, nós também temos os malefícios. Alguns estudos indicam que os alimentos transgênicos, eles acabam fazendo com que tenha uma resistência aos antibióticos, né? Acaba também acarretando um aumento de alergias, um aumento de substâncias tóxicas nos alimentos, riscos para o meio ambiente, perdas das culturas tradicionais, ou seja, aquela agricultura familiar que é feita no quintal da sua casa, ela pode ser perdida em detrimento da alta produção dos alimentos transgênicos, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade pelos riscos dos transgênicos. O que isso quer dizer? Que ninguém quer assumir a responsabilidade? Vamos dar um exemplo prático aqui. Digamos que uma indústria de alimentos, ela acabe sendo processada,
né, por um determinado produto que não passou por um processo de regulamentação na Anvisa, podemos falar assim. E aí essa bendita indústria vai ser processada, vai passar por um processo judicial. Só que essa indústria ela vai começar a tomar os jornais, ela vai começar a ficar famosa, como por exemplo a JBS ficou alguns anos atrás, lembra quando ela foi acusada de não tratar muito bem as suas carnes, né, de estar envolvida em esquemas de corrupção, né? Hoje em dia a gente nem ouve mais falar dessa indústria, né? Da indústria de carne da JBS. Eu sempre quero falar JBL, mas JBL é da caixinha de som, né? Mas a JBS, né? Então, a JBS, gente, ela sofreu um babado naquele processo judicial, né? Porque foi descoberto que eles simplesmente não cuidavam bem dos produtos deles, né? Mas aí você fica pensando, será que eles pagaram? Será que aquela multa ela vai realmente reverter os problemas que aquelas carnes podem ter gerado na vida de tantas pessoas? Será que eles assumiram a culpa? Será que eles foram os únicos culpados? Será que eles foram a única indústria que não cuida muito bem dos seus produtos? Eu acho que não, hein? Então, os transgênicos podem aumentar também o desemprego e a exclusão social no Brasil e representam um risco para a segurança alimentar dos brasileiros. Por quê? Porque, como ninguém quer assumir essa responsabilidade, uma fábrica acaba sendo acusada, né? Ela é pegada para Cristo, mas a gente sabe que outras diversas fábricas também acabam passando por cima dessas regras, passando por cima dessas regulamentações, né? E aí a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, mas a culpa nunca é de quem está produzindo, né? E às vezes, nesses processos judiciais, imagina o quanto de dinheiro e caixa 2 não deve rolar, né? Então, esses produtos todos, gente, que a gente consome, são produtos, pessoal, que a gente tem que pensar muito antes de consumir eles, tá? Muito, porque eles vêm de diversos destinos. E aí, depois de a gente falar de tantos problemas, a gente também tem que falar sobre questões que possam ser positivas quando a gente está falando sobre o cuidado do solo, sobre a comida que chega na nossa mesa, tá? A gente está falando aqui, pessoal, sobre agricultura e parece uma coisa muito distante, né? Ah, é agricultura, longe de mim, longe do saco de arroz da minha casa, longe do mercantil. Mas você tem que pensar uma coisa, gente. O leite que está lá no mercantil, ele não brotou na prateleira, não. O arroz que está ensacado, que a sua mãe cozinha todo dia para você comer, que você come lá na escola, ele não caiu do céu, não. Ele vem do campo, ele veio de um animal, ele veio de uma planta, né? Então a gente precisa pensar que tudo isso que a gente consome, gente, faz parte de uma grande escala de produção. Sabe quando foi que eu tive noção disso? Quando eu assisti um documentário chamado The Story of Stuff, a história das coisas, que você consegue ver fácil no YouTube. Quando eu terminar aqui a aula, eu vou compartilhar esse vídeo lá no grupo para vocês verem. Gente, é um documentáriozinho de 20 minutos que é incrível como ele dá a dimensão para a gente da escala de produção e consumo do que a gente produz em tudo, tá? E consome em tudo ao longo do nosso dia. O nome do documentário é A História das Coisas. A gente vai ver um pouquinho dele quando terminar aqui a aula, tá? Então, alguns cuidados do solo, o terraceamento, né? As curvas de níveis, a rotação de culturas, a agricultura orgânica, a agrofloresta, a agricultura sintrópica, a silvicultura, todas essas práticas são práticas que envolvem os cuidados com o solo. E a gente vai ver um pouquinho dessas práticas agora. Olha só. Primeira delas, a famigerada adubação. A adubação, gente, ela é uma prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Esses adubos, pessoal, quando eles são praticados pela agricultura familiar ou pela agricultura orgânica, que a gente vai falar dela hoje ainda, esses adubos, eles geralmente vêm também de um destino que é natural, de uma base que também é tradicional e familiar. Mas existe também todo um processo dos adubos que são fabricados, que são industrializados, né? Que também podem ajudar nesses processos de cultura das plantas, tá bom? Nós também temos o plantio direto.
que seria o plantio direto? Nele, a palha e os demais restos vegetais de outras culturas são mantidos na superfície do solo, e isso é um processo de adubação, garantindo a cobertura e a proteção do mesmo contra os processos danosos, tais como a erosão. Então, a gente já viu que a cobertura vegetal do solo, ela é muito importante para impedir essa erosão. E o plantio direto, ele ajuda por quê? Porque ele tem uma dupla função. Ele ajuda a adubar esse solo e ele ajuda a proteger esse solo com o impacto, por exemplo, da chuva. Você pode não imaginar, mas a chuva, quando ela cai no solo, gente, ela vai fazendo aqueles buraquinhos. É só você ver como é que fica a terra depois da chuva. Ela fica cheia de buraquinhos. Por quê? Porque aquele solo está recebendo o impacto da gota de água. Ai, tio, mas é uma gota de água. É, mas imagina isso em grande escala. Milhões e milhões de gotas de chuva caindo ao mesmo tempo no mesmo terreno. Isso vai causar o processo de erosão. Mais uma vez, retoma aquele exemplo. É só você ver as estradas que a gente percorre quando a gente está indo para a escola. O asfalto, as estradas carroçais, o que uma chuva é capaz de fazer com uma estrada. Então, quando a gente protege esse solo com a cobertura vegetal, a gente está ajudando essa planta que tá sendo plantada junto com essa cobertura, como também nós estamos ajudando esse solo e adubando ela ao mesmo tempo, né? Então, são várias funções que esse plantio direto pode gerar. Então, a gente já falou da adubação, já falou do plantio direto, e também nós temos a famigerada rotação de culturas. A rotação de culturas, gente, eu vou explicar a partir dessa figura aqui, tá? Para a gente não ficar lendo o tempo todo. A rotação de culturas, ela envolve o quê? Lembra que eu falei sobre os cinturões agrícolas lá dos Estados Unidos, em que um terreno específico do país, ele é utilizado para plantar um determinado vegetal, porque naquele clima e naquela vegetação, aquele vegetal se adapta melhor? Pois é, os ciclos, né, as rotas de cultura que são feitas aqui, elas têm um pensamento um pouco diferente dos cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse processo cíclico, um mesmo terreno vai ser utilizado com funções diferentes. Então, em um determinado ciclo, ele é usado, por exemplo, para a plantação de soja, depois ele é usado para pastagem, depois ele volta para a plantação de soja, e depois, por exemplo, ele pode ser usado para uma plantação de algodão. Tá? Então, com isso, o que acontece? Esse solo, ele tem diferentes usos e ele também vai fazer com que ele ganhe tempos de recuperação. O que seria esse tempo de recuperação? Um solo, gente, ele não é um recurso infinito. Ele é um recurso que, se você usar ele até o limite, ele não vai te dar mais nada. Ele não vai te dar um retorno nenhum de plantação. Né? Então, isso acontece quando? Quando, por exemplo, ele é usado exaustivamente o tempo todo, o ano todo, sem parar, né, com uma mesma cultura. Então, isso vai fazer com que aquele solo, ele tenha todos os seus nutrientes sugados. Então, por exemplo, quando em um ciclo, o ciclo que eu falo aqui, gente, é um ano. Então, se em um ano ele é utilizado para uma plantação de soja e no outro ano ele é utilizado para pastagem, por exemplo, aquele ano que aquele solo não foi usado para plantar, ele vai descansar, ele vai se recuperar. Para no ano seguinte, aquela pastagem ir embora e ele ser usado para fazer uma nova plantação. E aquela plantação, se for um vegetal diferente, pode ser que aquele vegetal use menos nutrientes do que a antiga cultura. E isso faz com que aquele solo ele tenha tempo de se adaptar, de se usar outras quantidades de nutriente, outras quantidades de água, né, a partir dos ciclos de uso dele. Então, vocês estão vendo, né, que esse ciclo rotativo, né, essas rotas de plantio, elas também são muito importantes para que esse solo ele tenha variados usos ao longo de vários anos, né, e como isso pode ser benéfico para ele. Mas tem a desvantagem. Qual seria a desvantagem? Esse solo não vai ter a mesma produtividade que um solo que é usado o ano todo para uma mesma cultura, concordam? Então, se você tem uma plantação que dura o ano todo, né, com irrigação artificial, com todas as substâncias possíveis que são usadas para manter aquela planta viva o ano inteiro, a produtividade ali, ó, vai ser incessante, ela não vai parar. Agora, se em um ciclo
Ou seja, se durante um ano você usa aquela área para uma coisa e no ano seguinte você usa para outra coisa, a tua produtividade vai ter que ser completamente remanejada. Então, vocês estão vendo, pessoal, que, mais uma vez, o clássico termo que eu já falei para vocês, é uma conta que não bate. A gente está falando aqui de uma questão ambiental, mas que sempre vai cair na malha fina do quê? De uma questão social, de uma questão econômica, de uma questão política, né? Então, quem será o grande latifundiário que vai abrir mão de uma alta produtividade de soja anual para colocar uma pastagem no ano seguinte e depois colocar no ano posterior uma plantação inteira de algodão? Será que esses latifundiários vão estar dispostos a fazer isso? É uma pergunta difícil. Nós também temos as chamadas curvas de níveis, pessoal. As curvas de níveis, elas são plantações que seguem as regiões íngremes de um determinado terreno. Então, em alguns terrenos, principalmente terrenos que são muito íngremes e acidentados, eles podem ser usados conforme a sua formação natural para fazer essas plantações em níveis, tá? Então, numa região mais alta, você planta um determinado produto, em um outro nível, você segue essa plantação e vai fazendo uso de cada uma dessas camadas. Mas a curva de nível, ela é diferente do terraceamento. O terraceamento, que é tão comum nas plantações de arroz lá da região da Ásia, ele é um processo artificial. Ele não é um processo natural. Então, no terraceamento, você realmente vai escavar o solo, fazer esses níveis, tá vendo? Ó, esses níveis aí artificiais, que a gente consegue ver que eles não são, obviamente, feitos pela natureza, né? Foram feitos pela mão humana e eles são usados como determinado fim. No caso, por exemplo, nas regiões da Ásia, são usados para as plantações de arroz, né? Então, esse terraceamento é artificial e as curvas de níveis são processos naturais, tá? E aqui a gente também, ó, uma outra imagem de exemplo das curvas de níveis. Gente, eu acho isso uma coisa linda. Meu Deus do céu, que negócio bonito. Nós também temos a irrigação. A irrigação que, obviamente, se você tiver a presença de chuvas, é um processo natural, mas se você tiver uma irrigação artificial, que é muito utilizada hoje, principalmente em regiões áridas, você vai ter também essa técnica sendo utilizada em larga escala por qualquer tipo de plantação, né? O Yuri está dizendo, em alguns lugares eles usam minhoca para ajudar na adubação do solo. Exatamente, Yuri, porque as minhocas, elas não ajudam apenas na adubação, né? Como é que seria a adubação por via do uso de minhocas? À medida que as minhocas elas vão habitando um determinado terreno, elas vão eliminando determinados resíduos, cocôzinho de minhoca, né? E esse cocôzinho de minhoca, eles vão justamente gerando adubo e fertilizando o solo. E de quebra ainda tem uma outra coisa, gente. Um solo que é rico de minhocas, né, as minhocas elas vão transitando pelo terreno e elas vão permitindo que aqueles túneis que elas criam dê entrada de ar para aquele terreno, né? Então a terra ela fica mais fofa, ela fica menos compacta, permite que entre mais água, né, dentro daquele terreno. Então as minhocas elas são agricultoras bem melhores do que a gente, viu? Diga-se de passagem. Então nós temos aqui também, pessoal, a chamada agricultura orgânica. A agricultura orgânica, gente, ela é um tema também muito polêmico, né? Porque ela é um processo produtivo, como está sendo dito aí pelo slide, comprometido com a organicidade e a sanidade da produção dos alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local do solo, à topografia, ao clima, à água, radiações e biodiversidade. Por isso, gente, que a agricultura orgânica também ela é muito cara, e por isso que ela não é tão utilizada assim, porque a mão de obra da agricultura orgânica, os produtos que são utilizados, os adubos naturais, a mão de obra cuidadosa para não agredir o meio ambiente, para não agredir também o próprio ser humano, faz com que esse processo se transforme em algo que seja 5, 6, 10 vezes mais caro, né? Pois é, quando o negócio é bom, ele é caro. E aí a gente, mais uma vez, cai naquela malha fina. Será que você está disposto a gastar mais para ter um lucro que pode vir com um retorno cada vez mais demorado? É a famosa conta que não bate, né? Vamos exercitar, vamos parar com essa palestra aqui, vamos reler aqui uma questãozinha para a gente saber se o conhecimento que a gente está tendo aqui, né, vai servir para a gente responder uma boa questão do Enem, tá bom? Bora lá.
Olha só, essa questão é da FUVEST, o famigerado vestibular da Universidade de São Paulo de 2019. Essa questão diz o seguinte: segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, anualmente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, ou seja, 30% da produção total do planeta, é perdido em 2 processos. Você imagina, gente? 30% dessa produção é perdida. As principais causas são o quê? Desperdício, que se relaciona ao descarte de alimentos em bom estado, e o outro fator de desperdício é a perda ao longo da cadeia produtiva. Então, por exemplo, você quer produzir uma determinada massa, mas ao longo daquela massa, por exemplo, o macarrão, você vai produzindo diversos ingredientes e parte desses ingredientes vão ser deixados pelo caminho, vão sendo descartados, porque a tua intenção é continuar usando apenas um outro tipo de ingrediente para o teu produto final, né? Então, isso também acaba gerando desperdício de alimentação. Outro caso muito clássico, produção de jeans. Para você produzir uma calça jeans, gente, é gasto litros e mais litros de água. Água, tá? Produção de uma calça jeans, por exemplo. Então, ó, como o Samuel tá falando, né? 30% é muita coisa. 1,3 bilhão de toneladas de alimento. É só isso que é desperdiçado anualmente. Coisa pouca, né? O desperdício representa 46% e é muito maior nas regiões mais ricas. As perdas relativas ao circuito de produção representam 54% do total e são maiores nos países em desenvolvimento. Aqui, pessoal, nós também temos um percentual de pessoas em estado de insegurança alimentar grave, porque aqui, mais uma vez, olha, outra conta que não bate. Como é que se tem um desperdício tão grande de alimentos e como é que tem tanta gente passando fome? Eu quero que alguém me responda essa pergunta. Como é que tem tanta gente passando fome? Como é que tem tanta comida sendo desperdiçada? 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, gente. Gente, isso é muita coisa. Eu acho que ninguém aqui nessa sala de aula tem noção o que é 1,3 bilhão de toneladas de alimento. É muita coisa, né? Pois é. Então, olha só. De acordo com essa tabela, na África, né, o percentual de insegurança alimentar é 29,8%, de acordo com dados de 2017. Na América Latina, 9,8%. Na Ásia, 6,9%. A América Setentrional, 1,4%. E no mundo, a média disso tudo é 10,2%. Ou seja, nós temos aí uma população significativa do mundo que sofre com insegurança alimentar, que eu gosto até de frisar isso, gente. Daria um ótimo tema do Enem ou do INSEJA, viu? Insegurança alimentar, isso que a gente está discutindo aqui. E aí, pessoal, pensando nesses números, pensando nessa tabela sobre insegurança alimentar, vamos para as alternativas. Com base nas informações da FAO e seus conhecimentos, indica a informação correta. Alternativa A. A produção de alimentos vem decaindo mundialmente devido aos problemas na logística de produção, o que tem provocado aumento da segurança alimentar. A produção de alimentos está caindo? Será? Letra B. Nos continentes mais desenvolvidos, a perda de alimentos devido ao sistema de transporte e armazenamento é a principal causa de inexistência da insegurança alimentar. Letra C. O fato de parte significativa da população africana estar em estado de insegurança alimentar ocorre devido ao desperdício de monoculturas de cereais. Ai, gente, horrível, desculpa. Letra D. O controle rigoroso do desperdício explica o baixo percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar na América Setentrional e na Europa. E a letra E. Os dois diferentes processos que causam a enorme perda de alimentos no mundo refletem as desigualdades econômicas e sociais existentes entre os continentes. E aí, qual seria a alternativa que vocês marcariam aqui, gente, com base no que a gente já debateu, já discutiu aqui? Letra E, letra E, todo mundo vai enrabar na E? Bora ver aqui. Exatamente. Letra E. Letra E. Né? Então a gente está vendo o quanto a comida que chega na nossa mesa, gente, ela passa por muitas questões, né? E aqui nós temos algumas outras práticas, né, de cuidado com o solo.
é o caso, por exemplo, das agroflorestas ou sistemas agroflorestais. Ele é um sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta. Então, literalmente, gente, as plantas, o cultivo de um determinado vegetal, ele é plantado dentro da floresta, tá? Você não vai desmatar um ambiente para fazer essa plantação. Ele é plantado dentro da floresta, tá? Isso seria uma agrofloresta. Aí você pode pensar assim, nossa, mas a ideia é incrível, mas provavelmente deve ser muito mais trabalhoso para cuidar, porque você vai ter que adentrar a floresta para cultivar essas plantas. É mais trabalhoso, mas é mais equilibrado ambientalmente falando. E aí, o que você vai fazer? Nessa perspectiva, as agroflorestas, elas constituem sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes, das mais variadas espécies, são manejadas em consórcio com plantas herbáceas, culturas agrícolas ou forrageiras, em integração com os animais. Então, gente, imagina a trabalheira que deve ser isso aqui. Imagina, tu planta no meio da floresta, os animais vão conviver junto com essa plantação e junto com a mata nativa dessa floresta, né? Mas isso é uma prática que gera justamente o equilíbrio ambiental que a gente está tanto debatendo aqui, né? Mas você também deve imaginar que, se você não pode desmatar, a tua produtividade também reduz, né? Então, mais uma vez, o debate da produtividade versus equilíbrio ambiental volta para a aula, né? Nós também temos, pessoal, as agroflorestas, tá? As agroflorestas, elas são justamente, né, esse sistema que a gente estava vendo, né, de fazer essas plantações internas dentro, né, de áreas florestais. E também um outro aspecto muito importante, as próprias plantas que cuidam, né, dessas plantações, eles vão ajudando com sombra, com proteção do solo, né? Então é como se fosse uma grande rede biológica de ajuda, né? As agroflorestas e os sistemas florestais. E também nós temos a chamada agricultura sintrópica. Ele é um tipo de agrofloresta mais organizada em que as culturas plantadas cooperam entre si, fornecendo proteção, umidade e garantindo luz solar. Lá na região de Ilhéus, pessoal, na Bahia, hoje em dia, para quem não sabe, Ilhéus ainda é uma grande plantação, uma grande foco de plantação cacaueira, tá? Uma das maiores produções de cacau no Brasil ainda continua localizada na região de Ilhéus, na Bahia. E aí, hoje em dia, depois de uma grande crise na produção de cacau nas décadas de 80 e 70, muitas fazendas e muitos fazendeiros conseguiram se reerguer e conseguiram recuperar parte da sua produção justamente através da agricultura sintrópica. Por quê? O que aconteceu na década de 70 e 80 foi que muitas fazendas cacaueiras sofreram com uma coisinha chamada vassoura de bruxa, que foi uma epidemia de uma praga que foi matando todos os as zonas de cacau que havia em Ilhéus, né? E aí muita gente, sofreu prejuízos exorbitantes. E aí, essas fazendas, elas começaram a fazer a aplicação da agricultura sintrópica ou até mesmo das práticas de agroflorestas, e eles conseguiram recuperar essa produção. Por quê? Porque esses cacaueiros começaram a ser plantados dentro de áreas protegidas, florestais, né? E isso fez com que o próprio cacau pudesse ser protegido pela própria floresta, né? Porque essas pragas, elas estavam pegando justamente em regiões que estavam desprotegidas, tanto no solo quanto em matéria de clima, né? E aí o Yuri está lembrando que isso foi exemplificado em uma outra novela, que foi a novela Renascer, exatamente, né? Essa prática das agroflorestas foi exemplificada justamente na novela. Gente, eu nunca consigo me desgarrar do meu lado noveleiro, né? Ave Maria. Vamos passar aqui. A silvicultura, gente, que é outro cuidado com o solo, ela é uma ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais para regenerar ou melhorar os povoamentos florestais, né? A silvicultura também, ela está muito conectada principalmente com a produção de madeira. Então, hoje, um dos principais objetivos da silvicultura é pensar como é que nós podemos fazer a produção madeireira, né? Seguir
mas fazendo uso, por exemplo, de uma madeira mais sustentável. Como é que poderia ser feito isso? A partir de zonas de reflorestamento, a partir de árvores que são plantadas especificamente para serem desmatadas e depois plantadas novamente, né? Então, hoje existe uma série de práticas que estão sendo feitas a partir da silvicultura, né? A partir da silvicultura. Bom, e aí a gente chega naquele tema final, né, o famigerado desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Só que para fazer isso, pessoal, é necessário também impedir um esgotamento dos recursos naturais, ó. Não pode haver um esgotamento dos recursos naturais, nem para essa, nem para as próximas gerações. E aí, como é que você mantém uma produtividade pensando nesse futuro, pensando nesse equilíbrio ambiental? Essa é a grande discussão, o grande debate em torno do desenvolvimento sustentável. Porque existe uma questão, como a gente pode ver aqui, ó, ecológica, existe uma questão social e existe uma questão econômica. E aí, para fazer com que esses três elos consigam se manter em equilíbrio, você tem que produzir algo que seja suportável, sustentável e viável. Porque não adianta você também ficar morando no país de Alice, né? No País das Maravilhas. Você tem que fazer uma coisa que tenha viabilidade, que tenha verossimilhança, né? Então, essa discussão, pessoal, essa ideia da sustentabilidade, ela tem a ver com muitas discussões políticas e ideológicas, né? Como a gente consegue ver hoje em dia pelos próprios debates que a gente vê nas notícias, né? Com muitas questões que envolvem políticas governamentais, políticas ambientais, né? E também com visão de mundo, né? Eu acho que vocês devem se lembrar de uma garota chamada Greta Thunberg. Lembram delas? Uma garota que era alemã, que ela ficou muito famosa porque deu um discurso em favor do meio ambiente em uma reunião da ONU. Você lembra dessa moça? Greta Thunberg? Pois é. Vou colocar aqui a frequência, gente, da aula de geografia, porque eu estou fazendo tudo hoje. Eu estou sendo professor, estou sendo operador, estou sendo Superman, né? Pois é. Ela é muito falada em repertório, exatamente, Kessia. Gente, a Greta Thunberg, quando ela começou essa batalha dela por essa discussão ambiental, ela ficou famosíssima. Ela saiu na revista Time, sabe? Ela ficou, assim, muito conhecida no mundo todo. Mas nos últimos anos, o que foi que aconteceu? Nos últimos anos, ela sumiu da imprensa. Ela parou de ser comentada. Sabe por que ela parou de ser comentada? Porque a Greta Thunberg, ela passou a usar no discurso dela não só um discurso ambiental, ela também passou a usar um discurso anticapitalista. Ela começou a defender uma teoria essa que eu concordo, de que você não vai conseguir acabar com os problemas ambientais se você continuar seguindo com o ritmo industrial do capitalismo atual. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Se você conseguir manter esse regime industrial do capitalismo que a gente tem hoje, pessoal, o mundo vai acabar. Sinto dizer isso, o mundo vai acabar. Não sei se na nossa geração ou nas próximas ele vai acabar, tá? Ele não vai acabar nem por questões físicas, como o Felipe poderia dizer, né? Não vai nem acabar porque um dia o sol vai engolir tudo. Ele vai acabar antes do sol acompanhar a gente, né? Porque, infelizmente, essa discussão, esse equilíbrio entre o ecológico, o econômico e o social é muito difícil. E, infelizmente, as grandes corporações e governos das grandes economias, basta você ver o Donald Trump. Eles não seguem as políticas ambientais que deveriam ser melhores para as futuras gerações. Não seguem, né? Então, hoje em dia, a Greta Thunberg sumiu. Por quê? Porque esses veículos de imprensa, gente, são veículos que, na grande maioria, estão associados com esses governos, estão associados com essas corporações. Será que uma revista que começa uma discussão anticapitalista, será que ela vai receber um patrocínio? Não vai. Não vai, né? Olha, então, olha que coisa doida. A gente estava falando aqui nesse instante da comida que a gente come, né? Do prato de todo dia, do pão nosso de cada dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando sobre imprensa,
sobre um debate sobre o capitalismo, sobre as desigualdades sociais, né? É muito complexo, de fato, Kevin, conciliar essas coisas. Então, sempre quando a gente for pensar em repertório para redação, gente, pensando nesse debate, a gente precisa saber escolher muito bem os nossos argumentos, para que a gente também não faça uma redação acreditando que nós estamos no país da lista das maravilhas. Então, por exemplo, se a gente fosse desenvolver um tema para o Enem ou para o Enseja, falando sobre insegurança alimentar, né? Insegurança alimentar. Que questões nós poderíamos discutir como uma intervenção social para acabar com essa intervenção, com essa insegurança alimentar? A gente podia falar de políticas públicas, a gente podia falar sobre cuidados no campo, a gente podia falar sobre o papel de como as grandes instituições de pesquisa têm a ver com isso, né? Então, a maneira como a gente modula o nosso argumento faz com que o debate se torne possível. E a gente não fique só naquele negócio. É difícil, é complexo. Ele é possível de ser feito, só é difícil, né? Então, para finalizar aqui, gente, mais uma questãozinha. É uma questão agora que envolve interpretação de gráficos. Essa questão é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aqui nós temos um gráfico que fala sobre estoque de terra arável, né? Por exemplo, esse gráfico nós estamos vendo que ele tem duas barras concomitantes em cada uma das linhas, né? Essas barras apresentam as cores azul e amarela. A cor azul é a quantidade de terra que já foi utilizada e a amarela é aquela quantidade disponível, ou seja, que teoricamente ainda não foi utilizada para esse cultivo, né, de plantações. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma quantidade X, o Brasil tem outra, a Índia tem outra, a China, a União Europeia, a Austrália e Tailândia. Então, com base nesse gráfico, vamos para o enunciado. A ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as próximas décadas, né? A ampliação da oferta, essa questão ela tem um problema, gente, essa questão ela tem um problema no enunciado dela. A ampliação da oferta, a distribuição da oferta, porque a gente viu que o problema não é a produção de alimentos, gente, o problema é a distribuição, né? É a distribuição. Então, a ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as próximas décadas. Com base na disponibilidade do recurso natural representado no gráfico, o país com maior percentual para expansão no seu setor agropecuário seria qual? Qual seria aí, gente? O país do futuro que teria mais oportunidade para aumentar a sua produtividade? Será que a gente precisa produzir mais? Letra C, letra C. Alguém tem um palpite diferente? Vamos checar aqui. Brasil, letra C. Olha só, gente. O país que teria esse maior potencial, ora vejam, é o nosso Brasil, né? O Brasil ele ainda tem uma grande capacidade produtiva agropecuária, gente. A agropecuária é a grande força da nossa economia. Não deveria ser a única, infelizmente, mas é, tá? Eu acho que o grande desafio que a gente precisa ter nas próximas décadas, enquanto política, é fazer com que a economia ela possa focar em outros campos, em pesquisa, em parque industrial, né? E que não fique apenas na agropecuária, né? A gente precisa pensar um pouco nisso. Pois bem, meu povo, acabou a nossa apresentação, acabou a nossa aula, 9h04. Falamos hoje de um tema muito difícil, muito complexo. A gente falou de muitas temáticas juntas. Uma loucura. Mas isso aqui é só uma amostra mesmo, gente, do que a gente pode pesquisar para produzir uma boa redação, para fazer uma boa prova, para pensar o nosso lugar no mundo como cidadão, como ser humano, que provavelmente vai gerar, né, novas gerações, novas pessoas, igual a música de abertura de Pantanal, né? Os filhos dos nossos filhos virão, né? Então, a gente precisa pensar nesse futuro para essas pessoas, né? A gente precisa pensar nelas. E eu espero que a gente possa continuar debatendo sobre isso. Eu sei que a gente fala de muita coisa de forma resumida, mas a gente tem que pensar numa coisa. A gente tem pouco tempo até o Enem, a gente tem pouco tempo até o Enseja. Então, realmente, a gente precisa
enrabar muitas coisas num encontro só para que a gente dê conta, né, do assunto, assim, da melhor maneira possível. O Kevin, valeu pela aula de geografia, de história, de redação. É isso, gente. Eu tô igual o professor do infantil, viu? Eu tô virando professor polivalente, dando aula de tudo. Mas eu gosto, eu adoro. É muito bom estar com vocês, tá? Então, boa noite, um bom final de semana. Próxima semana estaremos juntos, ou na Escola Cônego, ou por aqui. Para os nossos afiliados, fiquem bem, boa noite. Quem vai lavar roupa amanhã, boa lavagem de roupa. Quem vai dormir, boa dormida. Quem vai limpar a casa, limpe bem. Eu vou precisar limpar minha casa também. E é isso. Um beijo da Anitta. Tchau.